Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Paraíso do Suspense, parte 49. Capítulo 499. Capítulo 499. A Ilha da Bocarra do Diabo, 5. Vendo o machado gigante vindo em sua direção, Pégasus saltou para o lado e evitou facilmente o ataque. Mesmo que não se tivesse ideia de quem era esse rosto de babuíno, pela força por trás daquele ataque de machado, ele não era um personagem importante. No segundo seguinte, Pégasus se firmou, assumiu a famosa pose e pronto para contra-atacar. Jin. De repente, ouviu-se o toque de um sino. Foi Feng Bujui ativando o bell de Jin Gang. Ele usou o primeiro efeito especial, inspecionar os detalhes de um NPC. Nome, o ouvinte Lei Deson. Força, nenhuma. Nível, 100. Altura, 192 centímetros. Peso, 316 quilogramas. Se pode ser levado ao combate, sim. Missão anexada, atalho para o Santuário da Fé. Pouco. Espere. Feng Bujui gritou imediatamente enquanto examinava o menu. Ao ouvir isso, Pégasus imediatamente puxou os braços para trás e se forçou a interromper a habilidade, que todos sabiam que ele iria usar. O que está errado? Pégasus se virou para perguntar. Lei Deson. Por favor, acalme-se. Feng Bujui gritou para o NPC. Podemos conversar sobre isso. Lei Dozen arrancou o machado que havia cravado no chão. Ele o cruzou diante do peito. O rosto do babuíno ainda tremia de tanto rir. Falar? Ah, já disse o suficiente. Quero ouvir. Ele rugiu. Parecia que estava pronto para brandir o machado novamente. O que você quer ouvir? Feng Bujui reagiu rapidamente e falou rapidamente. Ele levou menos de meio segundo para responder. Ao dizer isso, Lei Deson parou e seu tom ficou mais uniforme. Sim, quando ele falou, seu status enlouquecedor estava mudando lentamente. Os pecados que você cometeu, os pecados que vão contra a moral e as regras. Havia uma fome desesperada em seu tom. Diga-me, quanto mais melhor. Ah? Os olhos de Feng Bujui mudaram e um sorriso apareceu em seu rosto. É isso que você deseja? Sim. Por favor, me diga. Lei Deson deu grandes passos em direção ao irmão Jue. Tome cuidado. Vendo isso, tio Vortis ao lado lembrou com um grito. Então ele e a Toby apareceram. Tanto Pégasus quanto o ambicionista se aproximaram de Feng Bujui, prontos para ajudá-lo. Ah, para algo assim, as histórias que posso contar. Feng Bujui não se mexeu. Ao conversar facilmente com Lei Deson, ele acenou para seus companheiros, dizendo-lhes que estava tudo bem. Rápido, diga-me então. Lei Deson praticamente saltou para Feng Bujui e insistiu com paixão. Então vou começar com algo não tão sério. Feng Bujui enfiou as mãos nos bolsos e começou com certo orgulho. Quando eu estava no primeiro ano das primárias, conspirei contra um rufião. Eu o deixei preso sob uma tampa de bueiro por 3 horas antes de chamar os bombeiros para resgatá-lo. Que porra é essa? Esse não é tão sério? Os óculos do ambicionista quase caíram de seu rosto. Honestamente me sinto culpado por isso. Feng Bujui disse uniformemente e continuou. Eles têm que quebrar a tampa do bueiro para tirá-lo, e isso era propriedade pública e tenho certeza de que os tios bombeiros têm coisas melhores para fazer. Espere um minuto. Por que você se sente culpado por isso? Que tal um pouco de compaixão por aquele pobre jovem que você prendeu lá embaixo? Os olhos de Atobe estavam prestes a cair no chão. É por isso que meu segundo plano é um novo plano que não incomodará ninguém. O irmão Jue continuou como se os protestos não existissem. Espere, há uma sequência? O quanto você odeia esse garoto? Coitadinho. O ambicioso pensou consigo mesmo. Infelizmente as coisas não deram certo. Depois que o cara teve uma intoxicação alimentar, ele chamou a polícia. Feng Bujui cuspiu com escárnio. Agora que penso nisso, o problema era definitivamente que eu estava usando uma dosagem muito alta. Afinal, eu deveria ter considerado que o alvo era apenas um estudante do ensino médio. Seu sistema digestivo não é tão bom quanto o de um adulto. Espere um minuto. O que há com a dosagem? O que diabos você adicionou à comida dele? Um aluno normal da escola primária fará algo assim? Você é Conan, que foi corrompido? A Toby ofegou. Felizmente meu plano foi tão bem executado que não deixou nenhuma evidência. A polícia não se importou muito com esses pequenos casos, então acabou desaparecendo. O irmão Jue continuou. Mas, é verdade que causei problemas desnecessários à polícia e por isso sinto grande remorso. Ei, ele deve estar inventando isso, certo? Tem que ser. Até o tio Vortis estava pensando isso dentro de sua mente. Finalmente um dia, quando eu estava no 4º ano primário, completei minha vingança. O irmão Jue continuou sua história. Naquele dia, roubei sua carteira com sucesso e peguei de volta os 3 RMB do dinheiro do café da manhã que ele exigiu de mim como taxa de proteção e usei um alfinete para fazer pequenos furos no preservativo de sua carteira. Depois, devolvi a carteira ao balcão de achados e perdidos da escola. Quando seus 4 companheiros ouviram isso, todos ficaram pensando. Policial, a pessoa que você procura está aqui. A vingança com certeza é um prato que se serve frio. Nesse ponto, Feng Bujui se desvaneceu em uma risada enlouquecedora e fria. Eu com certeza fui travesso em meus anos de rebelião. Bem, como dizem, dente por dente e picada por picada, certo? Espere um minuto, quem são eles? E a segunda metade do ditado foi inventada. A Toby rugiu. Isso não é suficiente. Depois de ouvir isso, Lei Deson abriu os lábios para dizer. Não existe pecado ainda maior? É mesmo? Então,
O temperamento múltiplo com as evidências na cena do crime conta como um pecado maior? Feng Bujui perguntou. Ao ouvir isso, Pegasus abriu silenciosamente o menu do jogo. Como você denuncia um jogador às autoridades novamente? Eu quero ouvir o pecado real. Pecado real. Lei Deson gritou alto. Então ele olhou para os outros jogadores. O resto de vocês. Falem. Conte-me mais. Rápido. Ou eu mato vocês. HMPH. Um super-herói nunca pecará. Pegasus virou a cabeça para o lado, olhou para o céu e disse. Ao mesmo tempo, ambas as mãos tinham o dedo indicador cruzado com o dedo médio. É melhor você voltar ao jardim de infância para aprender a contar uma mentira melhor primeiro. A Toby rebateu. O ambicionista silenciosamente colocou os óculos e pensou internamente. Para este NPC, ouvir a confissão de outras pessoas é como um banquete para ele. Pela forma como ele age, ele parece estar com fome já há muito tempo. Tanto tempo que sua mente não está em um estado estável. A análise do ambicionista estava correta e Feng Bujui chegou aproximadamente à mesma conclusão. Quando ouviu o pedido de Lei Deson, o irmão Jue pensou em tudo isso imediatamente porque havia encontrado um NPC semelhante no passado, Aldan, que queria ouvir histórias de fantasmas. Em comparação, o hábito desse Lei Deson era muito estranho. Eu digo, podemos contar quantas histórias você quiser ouvir. Feng Bujui continuou a negociar com Lei Deson, mas em troca, que tipo de benefício você pode nos dar? Como esperado do irmão Feng. Pensamento ambicioso. Agora estamos chegando a algum lugar. Lei Deson se acalmou imediatamente. A declaração de Feng Bujui pareceu desencadear algum tipo de evento e fez com que o NPC respondesse de uma maneira fixa e programada. Benefício é isso, Lei Deson disse sombriamente. A palavra tem significado diferente dependendo da entidade diferente. Seus olhos examinaram o grupo de 5. Antes disso, tenho que perguntar, qual é a sua fé? Capítulo 500, Ilha da Boca do Diabo 6. Capítulo 500, Ilha da Bocarra do Diabo 6. Por favor, selecione uma das seguintes opções como sua resposta. O sistema tocou naquele momento. Ao mesmo tempo, uma janela surgiu diante dos olhos dos jogadores. Foram fornecidas 5 opções e suas respectivas explicações. Idiente Deus da loucura, o destruidor gigante que está armado com uma massa, pertence ao campo caótico do mal. Seus discípulos são temperamentais, cruéis, selvagens e em conflito amoroso. Eles agirão precipitadamente sob a influência da ganância, do ódio ou do desejo, espalhando o pecado e o caos. Eles não apenas destruirão a vida e a beleza, mas também os regulamentos e a ordem com que a vida e a beleza dependem para sobreviver. E ver, Deus do engano, o rei sombrio que empunha uma foice gigante, pertence ao campo neutro e maligno. Seus discípulos contemplam um inquilino simples que é tudo para eles. Eles nunca derramarão uma lágrima por aqueles que caíram diante deles, seja por riqueza, por alegria ou apenas por conveniência. Eles não gostam da ordem e violam a lei e cuspiram em qualquer crença convencional ou tradicional. A parte mais assustadora sobre eles é seu pecado puro, não há diferença de honra ou de seu alvo, em outras palavras, eles são puro mal. Walker, deus das viagens, mestre do disfarce que usa um florete, pertence ao campo caótico e neutro. Seus discípulos são os individualistas por excelência. Eles evitam a autoridade, desprezam a regulamentação e desafiam o tradicional. Eles não são totalmente racionais, mas não têm uma postura clara. Sua aliança depende de seus caprichos. Em outras palavras, eles são puro caos. Weston, deus da sabedoria, o arquimago que usa um cajado, pertence ao campo neutro e bom. Seus discípulos fazem o possível para serem bons samaritanos. Eles estão sempre disponíveis para dar uma mão e estão dispostos a trabalhar sob as autoridades, mas não acreditam que estejam sendo controlados. Eles não obedecerão muito às suas ordens, mas não farão de propósito para desafiá-los. Em outras palavras, eles são puro bons. Tureus, deus da verdade, o cavaleiro sagrado que usa uma espada gigante, pertence ao acampamento legal e bom. Seus discípulos vivem suas vidas de acordo com o regulamento e param à noite para lutar contra o mal. Eles falam apenas a verdade, vivem de acordo com suas promessas e ajudam os necessitados. Eles falarão se virem algo injusto. Eles são abençoados com um grande senso de honra e bondade. Então a chamada escolha de fé é na verdade uma escolha do acampamento, não é? Feng Bujui olhou para a janela diante dele e pensou consigo mesmo. Estamos no universo principal dos 4 pilares da divindade, então de onde vêm todas essas divindades aleatórias? E quem entre elas está realmente no nível de Deus? Ao mesmo tempo, Lei Deson não ficou de braços cruzados como um NPC esperando a escolha dos jogadores. Depois de esperar 10 segundos, ele insistiu impacientemente. Depressa, humanos. Não tenho o dia todo. Vocês ainda querem me retribuir ou não? Eu acredito em ver. Feng Bujui respondeu instantaneamente. Ao mesmo tempo, ele lançou um olhar para o ambicionista que não estava muito distante. Este último captou a mensagem e acrescentou, eu acredito em Weston. Tio Vortis, ao lado, percebeu o plano deles e disse, eu acredito em Walker. Todos esses 3 estavam seguindo o plano do irmão Jue, e isso era, fazer com que todos selecionassem uma resposta diferente. Atualmente nenhum deles sabia o que significavam essas diferentes religiões, talvez uma trouxesse benefícios e outra pudesse causar tragédia, tudo era possível. Separar a escolha deles era a escolha mais racional, afinal, por que colocar todos os ovos na mesma cesta? Como herói, naturalmente escolho Tureus.
Pegasus falou então. Mesmo não tendo conseguido o que os outros 3 companheiros estavam planejando, ele ainda escolheu algo diferente porque estava alinhado com sua personalidade. Claro, isso não foi uma coincidência. Feng Bujui, ambicionista e tio inútil, previram que Pegasus escolheria o campo legal e bom, então eles o evitaram propositalmente. E finalmente a Tobi-sama foi deixado. Ok, entendi agora. A Tobi olhou para seus companheiros de equipe e resmungou baixinho. Todo mundo escolhe de forma diferente para ver que tipo de resultado essas 5 escolhas trarão. Não é, ao dizer isso, ele examinou a janela no menu. Naquele momento, como que propositalmente para avisá-lo, o sistema acrescentou: por favor, não forneça uma resposta que não faça parte da opção como budismo, cristianismo, ateísmo, ciência, marxismo, comunismo ou assim por diante. Tal resposta levará a consequências catastróficas. A Tobi suspirou e ergueu a cabeça para olhar para Lei Deson. Eu acredito em Idiente. A essa altura, todos os 5 já haviam dado suas respostas. Lei Deson continuou. Tudo bem, contanto que você possa me fornecer pecado suficiente para digerir, eu fornecerei a recompensa que corresponde à sua fé. Então isso é tudo? A fé diferente representa uma recompensa diferente? Feng Bujui pensou. Missão secundária acionada. O sistema anunciou. Uma nova missão foi adicionada à aba de missões do jogador. Descreva 7 atos pecaminosos para satisfazer a fome de Lei Deson. Progresso atual 07. Lei Deson não fez porque se voltou para o irmão Jue, que foi o primeiro a professar a sua fé, e disse: discípulo de Iver, vou dar-lhe uma oportunidade para mentir. Então não é nada físico. A expressão de Feng Bujui não mostrou nada, mas ele pensou. No entanto, o que isso significa? Preciso da permissão de alguém para mentir. Será que, em um determinado local desta ilha, as pessoas não podem mentir? Quando ele estava pensando, Lei Deson voltou-se para o ambicionista. Discípulo de Weston, posso lhe contar uma informação que você precisa saber. Um lampejo de antecipação cruzou os olhos sob os óculos. Ele calculou internamente: nesse caso, eu deveria ser capaz de descobrir a localização exata do Santuário da Fé. Então Lei Deson contou ao tio Vortis. Discípulo de Walker, posso lhe dar uma habilidade única para se disfarçar. Então para Pégaso ele disse: discípulo de Tureus, você não conseguirá nada além disso. Neste ponto, Lei Deson de repente usou sua cara de babuíno para fazer uma careta para Pégaso e então mostrou-lhe o dedo médio. Pégasus ficou atordoado por 2 segundos e 2 segundos depois, sua reação ainda foi: e você, discípulo de Diente? Depois de abaixar o dedo médio, Lei Deson disse a Tobi: vou lhe presentear com este machado. Silêncio, durou cerca de 5 segundos. Ei, o que é isso? O ambicionista foi o primeiro a reclamar. A variação na sua recompensa é muito grande, não é? Desviar o bem legal, mas presentear o mal caótico com uma arma? Feng Bujui coçou o queixo para dizer: desta vez, a Tobi com certeza tem muita sorte. A Tobi cruzou os braços e gargalhou. Seu rosto estava cheio de alívio e orgulho. Essa é a vontade de Deus. Seu bando de piranhas foi atrás de todas as melhores opções, mas não esperavam que a última escolha fosse a melhor, certo? O que há para ficar tão feliz? Este não é o jogo da morte, Feng Bujui respondeu. Além disso, o machado é provavelmente apenas uma arma de qualidade quebrada. PFFT. Tudo que consigo ouvir é o seu ciúme. A Tobi gritou: seu bastardo neutro e malvado, coma-me bip. Jesus, você com certeza entra no personagem rápido. Feng Bujui enxugou o suor frio da testa. Humanos, pare de desperdiçar meu tempo. Essas são as recompensas que posso dar. Lei Deson disse: se você quiser, é melhor. Uma pergunta. Feng Bujui interrompeu com tom firme. Existe alguma limitação na nossa descrição do pecado? Como um de nós tem que fornecer ou uma pessoa só pode descrever 2 pecados? Não. Lei Deson repetiu ansiosamente. Seus olhos estavam ficando agitados, como os de um viciado prestes a agir. Então isso significa que posso fazer tudo sozinho. Quando Feng Bujui disse isso, ele se virou para olhar para seus 4 companheiros de equipe. Seus companheiros naturalmente não reclamaram de sua sugestão, como dizem. Por que não deixar para o profissional? Claro, seja rápido. Lei Deson arregalou os olhos, os músculos de seu rosto estavam se contraindo. Rápido? Mal posso esperar mais. Ok. Feng Bujui gritou de repente. Então, ele caminhou poderosamente em direção a uma das pedras próximas. Ele sentou-se e começou a recitar. King San Yu Xing mais Ong Gu, Baitai Ugu Zuning Shen. Zenxie Zigu Tong Bing Tan, Hui Yu Jin Pan Wei Zen. Poemas inscritos na tumba do general Yue Fei. Yue Fei foi o principal general militar da dinastia Song do Sul, de 1127 a 1279, durante a batalha contra a dinastia Jin, de 1115 a 1234. Ele é mais conhecido por liderar as forças Song do Sul nas guerras no século XII, entre Southern Song e a dinastia Jin, governada por Jurchen no norte da China, antes de ser condenado à morte pelo governo Song do Sul em 1142. Alguns funcionários da corte traiçoeiros o perseguiram até a morte. Estrondo. O que diabos é isso? Jin Champoen, o poema lido ao fazer a primeira aparição, é isso? Você está se preparando para iniciar um crosstalk mono? A Tobi ofegou. O ambicioso colocou os óculos e zombou. Irmão Feng, você é bastante profissional. Devemos bater palmas e torcer enquanto cantamos em core. Bis? Claro.
Feng Bujui ergueu a cabeça e sorriu levemente. Ficar preocupado com o cumprimento da lei, permanecer forte durante a noite com vinho e música, ferir outros lucrando traz uma vida boa. Ser bom e justo faz você passar fome. Conserta a estrada e a ponte, mas não leva a lugar nenhum. Assassinatos e incêndios criminosos são muito comuns. Eu venho ao paraíso ocidental para perguntar a Buda e Buda disse. Ele deu outro tapa na pedra. Eu também não posso fazer nada. Como você surgiu com coisas assim? Impressionado. Tio Vortis riu. Oh, então esse cara está no campo oposto do bem legal? Naquele momento, Pegasus parecia ter transmigrado para outro mundo. Ele estava reagindo ao que aconteceu há alguns minutos. Jesus Cristo, quão lento você pode ser, ambicionista disse hesitante e balançou a cabeça. Não importa, não vou perder tempo conversando com você. Do outro lado, o ouvinte Leideson já havia cruzado as pernas e sentado. Apoiando-se no machado, ele olhou com entusiasmo para o irmão Jue, esperando que ele continuasse. Como se diz, houve um homem imprudente, e Feng Bujui deu ao público o que ele queria. O irmão Jue conseguiu discernir a partir do conteúdo da missão e da conversa anterior que a missão não exigia que ele recitasse o pecado que cometeu. Seria bom falar sobre os outros. Então agora ele tinha total confiança. Afinal, era muito mais fácil falar dos outros do que inventar histórias sobre si mesmo. E o irmão Jue fazia isso para viver, ele poderia continuar para sempre, muito menos apenas 7 pecados. Capítulo 501. Capítulo 501. A Ilha da Bocarra do Diabo 7. Como se costuma dizer, havia um nome imprudente, sobrenome Mills, as pessoas o chamam de David Mills. A primeira frase que Feng Bujui disse, não parecia em nada com a fala humana normal. O que diabos? A Toby resmungou, então esta é uma história sobre uma pessoa estrangeira. E você não pode simplesmente chamá-lo de David Mills. Qual é o sobrenome Mills? Nómida. Isso é apenas para preencher a contagem de palavras? O irmão Jue continuou com sua história. Ele era um jovem detetive de polícia, tinha uma boa esposa, chamada Tracy. Desde que se mudou para um novo distrito, Mills conheceu um novo parceiro, chamado William Somerset. O nome estava na casa dos 60 e tinha o rosto escuro como carvão. Ah, era porque ele era afro-americano. Isso não é redundância. Você espera que um afro-americano faça uma cara branca? A Toby resmungou. Aquele Somerset era muito inteligente e apreciava o talento, mas iria se aposentar em mais 7 dias. Em um dia chuvoso, Mills e ele se encontraram na cena de um crime. Uma olhada dentro de uma sala simples, um corpo inchado morreu sentado à mesa, com o rosto enterrado em molho de espaguete. Na parede atrás da geladeira estava escrito o seguinte, Gula. Ei, o que é isso? Parece tão familiar. Embora Uncle Vortis tivesse o termo tio em seu nome, ele tinha pouco mais de 30 anos. Tecnicamente falando, ele também era um otaku, como alguém com bastante tempo, ele havia lido uma grande coleção de filmes antigos. Então, quando Feng Bujui chegou a esse ponto, ele ouviu a semelhança entre isso. No segundo dia, um advogado de defesa foi encontrado em uma morte horrível dentro de seu escritório. Sangue respingado em um raio de 1,5 metros, o chão tinha a palavra ganância. Continuou o irmão Jue. Neste ponto, o ambicionista não pôde evitar. Você vai recitar todo o enredo de Seven usando o estilo de escrita de B.A. Champin? SHHH, o público ali. Ninguém pede sua opinião. Feng Bujui parou e avisou o ambicionista com aborrecimento. Isso mesmo. Acalme-se. Vá embora se não quiser ouvir. Leideson, que abraçou os joelhos com interesse, também se voltou para encarar o ambicionista para mostrar seu protesto. Ah, o ambicionista riu secamente. Tudo bem, já que vocês dois estão se divertindo tanto. Na meia hora seguinte, com muito exagero e grande adaptação, Feng Bujui narrou Seven de forma colorida no estilo de B.A. Champin. Quando ele terminou, o sistema anunciou que ele havia terminado a missão paralela. A guia da missão tornou-se Descreva 7 pecados para satisfazer a fome de Leideson, progresso atual 7-7, e tinha uma marca ao lado. Naquele momento, Pegasus e Leideson estavam assumindo a mesma pose, como estudantes do ensino fundamental sentados com as pernas cruzadas durante a assembleia matinal, e olharam para o irmão Jue com antecipação. Mesmo que a história tivesse terminado, os dois pareciam querer mais. O ambicioso, porém, estava inclinado ao lado de uma grande árvore e disse em um tom chocado, de alguma forma, fiquei para ouvir tudo isso, na verdade, antes ele queria dar uma volta para fazer alguma investigação, mas foi involuntariamente atraído pela narração e simplesmente ficou até o fim. Ufa! Mesmo que não seja original, mas ser capaz de fazer com que pareça tão interessante, isso é um talento. Tio Vortis comentou com uma nuvem de fumaça. A Toby acrescentou. Como não exige nada de nós e o sistema não nos considera uma merda, vamos apenas tratar isso como um momento para descansar. Ah, faz muito tempo que não provo o pecado. Quase esqueci como é o gosto, estava delicioso. Logo Leideson se levantou e suspirou. Essa parte deve durar 180 anos. Parece que, você tem uma vida muito chata. Feng Bujui estreitou os olhos para dizer. Isso é verdade, Leideson continua, um preso dentro de uma prisão, que entretenimento pode haver? Feng Bujui capturou nitidamente a informação das palavras do homem. Ele acrescentou casualmente. Ah, você também é um preso aqui? Ele fez uma pausa. Então, lembre-se de me dizer uma coisa. Você conhece alguém chamado Samontier? Não sou obrigado a te responder, humano. Leideson olhou para o irmão Jue. Na Ilha da Boca do Diabo tudo é uma troca. Ele se levantou e seu tom de repente ficou muito gelado.
Cumprirei minha promessa, ele disse enquanto entregava o machado para Toby. Mas é melhor você não ultrapassar nenhum limite. Um brilho perigoso apareceu em seus olhos. Caso eu mude de ideia. Bem, já que já chegamos a este ponto, Feng Bujui pensou e no segundo seguinte, ele se virou para olhar para o ambicionista. O ambicioso percebeu rapidamente. Naquele momento, ambos sabiam que a recompensa adicional pela crença em Weston era a última oportunidade para obterem informações de Lei Deson. Este NPC não daria nenhuma outra informação útil depois disso. Porra, então esse machado não pode ser retirado do cenário. A Toby segurou o machado de 1 metro de comprimento na mão e leu a descrição do item. Nome: todos os sprites da árvore que falam lixo devem morrer. Tipo: arma. Qualidade: excelente. Ponto de ofensa: elemento: nenhum. Efeito especial: causa dano específico à árvore zombeteira. Causa dano normal a qualquer outro alvo normal. Requisito de equipamento: escolha acreditar em Idiente, não pode ser negociado após pegá-lo. Se pode ser retirado do cenário: não. Observação: este machado também é criação do lendário ferreiro anão Urol Shidai. Um dia, quando estava passando por uma floresta, deu de cara com diversas árvores zombeteiras. Mesmo que esses sprites travessos das árvores não tenham nenhuma habilidade ofensiva real, eles são extremamente cruéis e têm uma casca resistente. Mesmo a arma divina só poderia causar danos menores a eles. Naquele dia, depois de o Senhor Or ter sido humilhado durante um dia inteiro, ele canalizou essa raiva para um trabalho febril. Ele usou 2 dias para destruir esta arma que lida especificamente com árvores zombeteiras. Então, ele usou as cascas das árvores zombeteiras para criar o item lendário cujo nome era temido em todos os lugares, armadura média. Mas isso era uma história para outra época. Tudo bem, então, e a nossa recompensa? Feng Bujui perguntou a Lei Deson. Aqui, isto é para você. Lei Deson disse enquanto estendia o polegar e pressionava levemente o ombro do irmão Jue. Instantaneamente, uma estranha marca mágica apareceu no ombro deste último. E você? Lei Deson virou-se para caminhar em direção ao tio Vortis e colocou uma marca mágica diferente em seu ombro. Quando precisar usá-lo, basta colocar a mão no ombro. Lei Deson explicou. Você não vai explicar como isso funciona e seus efeitos? Feng Bujui perguntou. Você verá em breve, respondeu Lei Deson. Bem, obrigado por nada. Feng Bujui resmungou enquanto caminhava em direção a Toby. Ei, a Toby, deixe-me dar uma olhada na descrição do item. Após a nova atualização, a função onde se pode inspecionar o equipamento do companheiro de equipe foi adicionada. Contanto que eles estejam próximos o suficiente, isso poderia ser feito sem que o item passasse de mãos. Então, posso te fazer uma pergunta agora, certo? O ambicioso caminhou até Lei Deson e perguntou sério. Sim, como prometi. Lei Deson respondeu. Discípulo de Weston, vou lhe contar uma informação que você precisa saber. Ele pausou por 2 segundos. Como seguidor do Deus da Sabedoria, você deveria saber o que precisa perguntar, certo? O ambicionista hesitou por um momento enquanto se virava para olhar para seus companheiros de equipe. Tio Vortis ficou em silêncio. Só Deus sabe o que ele estava pensando sob aqueles óculos escuros. A testa grossa de Pegasus tinha apenas uma expressão. O ambicionista não achava que conseguiria algo útil do cara. Feng Bujui estava focado em estudar os equipamentos de Atobi, então parecia que ele não planejava contribuir para esta questão. Atobi apenas encolheu os ombros enquanto olhava para o ambicionista como se estivesse dizendo, isso não importa para mim. Então, vendo que seus companheiros não tinham interesse em seus negócios, ele seguiu sua própria intenção. Por favor, diga-me, a maneira mais rápida de chegarmos ao Santuário da Fé que está ao nosso alcance. HMPH. O nome estrategista brilhante não é falso, ouvindo o que Feng Bujui pensou. Ele não pediu a localização, mas sim a maneira mais rápida de chegar lá, e ainda acrescentou a condição de que o método de deslocamento deve estar dentro de nossa capacidade. Impressionante! Sem a ajuda de Bel de Jingang, ele fez uma escolha muito inteligente. Se fosse o irmão Jue quem fizesse essa pergunta, ele a formularia da mesma maneira. Mesmo que ele tenha considerado aproveitar esta oportunidade para fazer perguntas como, qual é o caminho para sair da Ilha da Boca do Diabo? Mas considerando a condição real, principalmente a limitação de tempo, obviamente, concluir a missão principal tinha precedência por enquanto. Capítulo 502. Capítulo 502, Ilha da Bocarra do Diabo, 8. A resposta de Lei Deson foi bastante direta. Ele ergueu o braço para apontar. Desça por aqui e passe pela floresta zombeteira, e pelo pântano assombrado, e você verá o santuário. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu, desaparecendo rapidamente da vista dos jogadores. Os jogadores não perderam tempo e começaram a descer na direção apontada por Lei Deson. Enquanto se moviam, a Toby reclamou. Então, depois de tudo isso, a pessoa com o machado pousou com a responsabilidade de abrir o caminho. Combina muito bem com o acampamento e a fé que você escolheu. Feng Bujui repreendeu. Coma-me bip. Diante das palavras sarcásticas do irmão Jue, a Toby ainda achava que esta resposta era a mais apropriada. Ai, Feng Bujui ignorou com um sorriso. Mas de certa forma ser caótico e mal tem seus benefícios. Por exemplo, não posso repetir as palavras que você acabou de me dirigir. Isso é verdade. Pegasus entrou na conversa. Obviamente, ele apenas tentou, mas assim como o irmão Jue, sua intenção não seria traduzida em palavras. Interessante, ambicionista concordou.
Eu também não posso dizer essas palavras, parece que apenas aqueles que escolhem acreditar no idiente podem dizê-las. E daí? A Toby resmungou, não traz nenhum benefício real. Se tem benefício ou não, não tenho ideia. Tio Vortis acrescentou, mas a partir disto, podemos confirmar que a influência da nossa escolha de fé neste cenário está longe de terminar? Sim, o ambicioso concordou. Com isso como base no progresso seguinte, poderemos nos deparar com situações em que apenas membros de determinada fé poderiam resolver. Sim, Feng Bujui acenou com a cabeça e avisou. Há mais uma coisa com a qual devemos ter cuidado. Fés diferentes, outras podem ajudar a lidar com problemas diferentes, podem trazer complicações diferentes. Enquanto conversavam, eles saíram da selva. Então, um penhasco alto apareceu para recebê-los. Cortando o penhasco havia um vale. A lua vermelha despejou seu brilho para revelar uma fachada sombria de algumas árvores e folhagens. Ah! Só de olhar de longe, ainda estou com os cabelos em pé. A Toby ficou na vanguarda com o machado e disse fracamente. Eu, pelo menos, acho que este será um lugar interessante. Feng Bujui disse. Isso deve ajudar a melhorar muito meu vocabulário. Depois que ele leu a descrição de que todos os prites das árvores que falam lixo devem morrer, sua intriga em relação à árvore zombeteira foi despertada. Acho que você já é um grande locutor. Tio Vortis elogiou sinceramente. Bem, nunca se aprende muito, respondeu Feng Bujui. Logo chegaram à foz do vale que parecia difícil de navegar. Eles formaram uma única fila e deslizaram para dentro da floresta misteriosa. O chão aqui era preto e cinza, parecia cimento. O cheiro de enxofre pairava no ar. As árvores ao redor tinham casca marrom escura, suas raízes eram torcidas e entrelaçadas. Seus troncos deslizavam como cobras e seus galhos se abriam como flores descuidadas. Pela aparência, se uma árvore normal estivesse de pé, então as árvores nesta floresta estariam em delírio. Você ouviu isso? Depois de caminhar um pouco, a Toby de repente se virou com o rosto pálido. Há algum barulho, não há? A expressão calma e um tanto irritante de Feng Bujui acalmou um pouco seus companheiros. Provavelmente é o sistema tentando assustar você. Apenas ignore. Ok então, Pegasus que seguia atrás também estava encharcado de suor frio. Mas depois de ouvir o que o irmão Jue tinha a dizer, ele também se acalmou um pouco. Na verdade, não muito depois de entrarem na floresta zombeteira, alguns ruídos de conversa perfuraram seus ouvidos. Os ruídos pareciam sussurros, mas não era possível dizer o que diziam. Para Feng Bujui, isso não era nada além de pessoas normais. Quando estavam caminhando por um lugar desconhecido, com esses ruídos desconhecidos em seus olhos, era normal que ficassem com um pouco de medo. De repente, uma risada gigante que beirava a insanidade ecoou. Esse aumento repentino no volume fez com que todos, exceto os pontos de terror de Feng Bujui, fizessem um passeio de montanha-russa. Quem é? A Toby perguntou nervosamente. Sua mão agarrou o machado com força e as palmas estavam escorregadias de suor. Paratá. Outro rosnado estranho. Matiz, matiz, matiz. Essas risadas e sustos obviamente perversos ecoaram ao redor deles. Esses sons giravam em torno das árvores como um redemoinho, tornando impossível determinar sua origem. Não entrar em pânico. Embora o suor escorresse pela têmpora do ambicionista, seu tom era bastante uniforme. Os sons provavelmente vieram das árvores. Ele colocou os óculos. Todos nós sabemos que estamos na floresta zombeteira, então não há nada de surpreendente nisso. O rosto de sobrancelhas espessas de Pegasus estava congelado. Ele tentou o seu melhor para parecer corajoso. Claro! Como é que um herói se assusta com uma coisa pequena como essa? Quando ele terminou, de repente uma voz apareceu atrás dele. Pegasus estava entorpecido pelo choque. Ele gritou e se virou para assumir a pose de ataque. Quem é? Se você tiver coragem, saia em minha frente. Transforme o medo em raiva, não é? Que lixo! Após esta palavra humilhante, a árvore zombeteira apareceu e havia mais de um deles. Naquele momento, todas as árvores ao redor dos jogadores começaram a sofrer mutações. Cada tronco de árvore tinha um rosto humano aparecendo neles. As linhas no tronco da árvore se moviam como líquido enquanto se reuniam em torno de seus rostos, para formar características como cabelo e barba. Rápido, temos um grupo de humanos entre nós. Aposto que podemos cozinhá-los como aipo. Sim, explorador de terceira categoria, mas prato de primeira categoria. Ei, aquela maricas ali. Você já considerou a operação de mudança de sexo? Aquele cego de pijama, é melhor procurar uma bengala antes de tropeçar. O garoto que se autodenomina herói, não se preocupe, não vou atacar sua personalidade, porque você não tem uma. Sapo de 4 olhos. Sapo de 4 olhos. Bem, eles certamente fizeram jus aos seus nomes. Depois que as árvores zombeteiras apareceram, elas começaram a zombar e a ler o grupo até a sujeira. Eles até criaram alguns novos materiais de acordo com a aparência dos jogadores, e suas leituras quase nunca se sobrepõem. Ei, você sim, você. Uma das árvores recebeu o nome de Feng Bujui. Você acha que é tão bom? Posso ver pelos seus olhos que você se considera muito bem.
Deixe-me dizer como olha nos meus olhos. Você se veste como um papagaio louco, então isso me diz que seu teste é ruim. Acredito que você seja um caipira que gosta de comer linguiça com purê de alho porque quando você fala, o ar que sai da sua boca cheira a feijão que está tentando escapar do sistema digestivo de uma vaca. Ao ouvir as palavras zombeteiras, Feng Bujui não demonstrou nenhum traço de raiva. Na verdade, ele estava balançando a cabeça e movendo os lábios como se estivesse tentando memorizar essas palavras, para que pudesse usá-las no futuro. Capítulo 503. Capítulo 503. Ilha da Bocarra do Diabo 9. Seus monstros. Suas palavras cruéis não funcionarão comigo. Depois que Pegasus viu as árvores monstruosas como elas eram, ele ficou menos assustado com elas. Ele gritou com eles. Pegue isso. Pegasus Rizeiken. Centenas de socos brancos prateados dispararam como meteoros e pousaram nas árvores. Mas o efeito foi praticamente inexistente. As árvores zombeteiras que foram atingidas pela habilidade começaram a rir em uníssono. Eles não apenas saíram ilesos da habilidade, como começaram a zombar do homem por causa disso. Você bateu como uma menina. Maldito seja, a raiva de Pegasus foi lentamente acesa e ele se preparou para outra rodada da habilidade. Economize sua energia. Feng Bujui caminhou até ele e usou um tom calmo para detê-lo. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão para pressionar o ombro do homem. Eles não têm medo do seu ataque. Na verdade, eles estão atraindo você para continuar a atacá-los. Então, você está tentando dizer que essas árvores são masoquistas? A Toby ao lado acrescentou. Se isso é uma piada, então não é tão engraçado. O ambicionista disse, se isso foi uma análise, então é muito fraco. Feng Bujui acrescentou. Obviamente essas árvores estão tentando nos atrasar. Ele olhou ao redor deles. Eles continuaram falando mal para nos irritar e tentando nos fazer atacá-los. Seus olhos se voltaram para Pégaso, e atacar apenas desperdiçará sua energia e tempo, sem nenhuma recompensa para escapar disso. Pégasus assentiu. Você tem razão. Ele parou com a agressão. Eu entendo agora. Preciso ignorar esse bando de monstros e me acalmar. Isso mesmo. Feng Bujui então voltou-se para Toby. Continue a liderar o caminho. Ao ouvir isso, a Toby passou a cumprir a ordem. Enquanto os jogadores conversavam, as árvores zombeteiras ainda não pararam de falar mal. Agora que os 5 decidiram continuar a jornada, as árvores começaram a provocá-los com palavras ainda mais duras que não poderiam ser escritas aqui. Porém, como o grupo decidiu ignorá-los, eles fizeram o possível para filtrar os ruídos. Eles aceleraram o passo, enterraram a cabeça e se concentraram na jornada adiante. Logo o grupo chegou ao coração da floresta zombeteira. As árvores aqui eram mais espessas e cresciam juntas de forma mais intensa. As vinhas e galhos eram como tentáculos que bloqueavam o caminho dos jogadores. Foi nesse ponto que o Trash Talking Tree Sprite Mashidai de Atobi começou a brilhar. Vocês sabem o que estão fazendo? Seus bastardos. Quando o machado atingiu as vinhas, as árvores continuaram gemendo e praguejando. Claro que sim. Atobi não demonstrou nenhum traço de compaixão. Ele alegremente foi cortar com o machado. Por que mais você acha que estou me divertindo tanto? Ele estava desempenhando perfeitamente o papel de alguém do campo caótico e maligno. Ele sorriu maliciosamente enquanto derrubava as vinhas que bloqueavam seu caminho. Naquele momento, Feng Bujui, que seguia atrás de Atobi, parecia ter descoberto alguma coisa. Ele virou a cabeça para perguntar. A propósito, tio Vortis, você pode me emprestar uma fogueira? Sem dizer uma segunda palavra, tio Vortis tirou um isqueiro do bolso e jogou-o para o irmão Jue. Obrigado. O irmão Jue pegou o isqueiro no ar. Então ele pegou um pequeno galho do chão e tentou acendê-lo. O que você está fazendo? Vendo isso, Pegasus perguntou. Virando-nos para queimá-lo para ver se podemos usá-lo como material para queimar. Feng Bujui respondeu. O ambicionista entendeu o significado por trás disso imediatamente. Boa ideia. Do que eles estão falando? Pegasus perguntou como um menino confuso. Ele está tentando ver por quanto tempo os galhos dessas árvores podem queimar. A ambicionista explicou. Afinal, essas são árvores que podem levar Pegasus Rizeiken sem nenhum dano. Elas têm que ser bem especiais. Entendi agora. Neste ponto, tio Vortis também entendeu. Supondo que os galhos dessas árvores zombeteiras possam acender e queimar por muito tempo, então devemos coletar alguns deles para o caso de precisarmos deles no futuro. Sim, isso está correto. O ambicioso acrescentou. Do cenário geral deste cenário, é inevitável recolher lenha para fazer uma fogueira para se aquecer ou para cozinhar alimentos. Não há razão para não estar preparado de antemão. Enquanto conversavam, Feng Bujui já havia conseguido algum resultado. Eu sabia que eles são inflamáveis. Ele demorou um pouco, mas finalmente conseguiu queimar o galho que segurava. O irmão Jue jogou o isqueiro de volta para o tio Vortis e rapidamente tirou a arma antigravidade de seu inventário. Ele flutuou o pequeno graveto em chamas diante dele. Agora, precisamos ver quanto tempo essa coisa pode queimar. Ei, seu bastardo! Uma árvore zombeteira próxima a eles interrompeu ruidosamente. Você acha que o que você está fazendo pode mudar o fato de que você acabará morrendo? Seu idiota autoindulgente! Seu cérebro é do tamanho da genitália de uma toupeira. Você é um verme balançando entre a brecha da idiotice e do orgulho. O que você está fazendo não tem sentido. Assim como traduzir como aprender alemão para o alemão. Feng Bujui riu da árvore. O que há de errado? Por que você está tão irritado? Estou queimando seu bip? Sua vadia.
Com essa sua boca horrível. Se você tiver coragem, chegue mais perto, vamos lutar um contra um. A árvore zombeteira provocou. Eu não vou até lá. Feng Bujui respondeu à árvore com uma risada extremamente irritante. Se você ousar, venha e me bata então, idiota. Ei, por um lado, você nos disse para ignorar essas árvores, mas agora parece estar se divertindo atirando no ar com elas. Ambicionista gemeu. Você está tentando reunir o máximo de insultos possível para poder usá-los no futuro? Pare de me interromper. O Xixa, um dia, você morrerá antes de mim e sua última palavra será, já que Zhou Yu já existe, porque os céus ainda dão existência a Zhu Lian. Ponto. Por que você se voltou contra mim agora? Você perdeu a cabeça? Bem, um pouco de brincadeira pode ajudar a passar o tempo. De qualquer forma, não temos nada melhor para fazer. Feng Bujui encolheu os ombros. Depois de um tempo, o irmão Jue se inclinou para verificar o galho que estava envolto em chamas. Como esperado, mesmo depois de queimar por tanto tempo, o tamanho do galho não diminuiu nem um pouco e também não há vestígios de cinzas. Ele disse que ao afrouxar o botão da arma, instantaneamente o galho caiu no chão. Ele pisou várias vezes nele. Muito bom, é muito mais fácil apagar do que acender. Ele guardou a arma e acrescentou, um material de lenha tão seguro e valioso. Estou bastante surpreso com a qualidade deles. Se a garota que vende os fósforos fizer seus fósforos com essas árvores, então a história não teria um final tão ruim. Nesse ponto ele parou por um segundo, como se estivesse pensando em algo. Ah, claro, se o pai dela for um molestador louco, então, alguns anos depois, a história ainda vai. Ei, isso é o suficiente de você. O ambicionista o interrompeu com um grito. Estamos voltando ao assunto que o deixaria aquecido novamente? Sua mente está sempre na sarjeta? Ah, não tenho ideia do que vocês dois estão falando. Pegasus acrescentou com uma expressão vazia, mas parece que vocês dois compartilham um bom relacionamento. Absurdo! Ambicionista rugiu de volta. Este homem nem está na minha lista de amigos. Ei, pessoal! De repente a Toby, que estava cortando as árvores, gritou. Ele parou de se mover e se virou para dar uma olhada em seus companheiros. Parece que tivemos alguns problemas. Capítulo 504. Capítulo 504. Ilha da Bocarra do Diabo 10. Depois de cortar algumas vinhas e arbustos, um caminho estreito apareceu diante dos 5 jogadores. O penhasco ao lado deles de repente se fechou, deixando para trás um vale com vários metros de largura. E bem nesta entrada havia uma árvore zombeteira. Esta árvore zombeteira tinha um tronco muito grosso, grosso o suficiente para bloquear a entrada do vale. Os dois lados do tronco deixavam espaços grandes o suficiente para uma pessoa passar o braço. A árvore também era incrivelmente alta, a folhagem cobria o penhasco como um musgo. Se os jogadores tentassem passar por cima dele, definitivamente estariam entrando no território da névoa venenosa. Parece que vai demorar um pouco para derrubar esta árvore, Pegasus comentou enquanto olhava para a árvore. Eu digo, se não conseguirmos esse machado, a Toby disse, isso significa que ficaremos presos aqui? Não necessariamente. Feng Bujui respondeu, há pelo menos 2 maneiras de passarmos por aqui. Tio Vortis acrescentou, sim, podemos forçar a passagem até o topo e depois consumir o antídoto o mais rápido que pudermos. Ele fez uma pausa enquanto os olhos sob os óculos escuros mudavam. Ou, batemos no penhasco ao lado da árvore em um determinado ângulo e forçamos a abrir um caminho. Feng Bujui continuou, mas esses 2 métodos apresentam riscos e exigem uma grande quantidade de recursos para serem esgotados. Então agora, serei eu quem terá que fazer o trabalho manual? A Toby disse em tom desamparado. Ah, saiba que nós apreciamos isso. Tio Vortis o consolou com um sorriso. Bem, eu escolhi acreditar em Idiente de qualquer maneira. A Toby disse enquanto carregava o machado em direção à árvore. Mas algo inesperado aconteceu então. Um gemido baixo e então um fenômeno estranho e curioso se seguiu. A casca da árvore zombeteira gigante começou a se mexer. Um padrão em forma de cruz começou a surgir na casca. Os jogadores pensaram que seria um rosto gigante que apareceu, mas à medida que a forma começou a ficar mais definida, eles perceberam. Esta era a forma de um humano. Cerca de 20 segundos depois, a mudança para a árvore gigante parou. Uma protuberância em forma humana se projetava do tronco. A pessoa era como uma criatura envolta na casca. Seu corpo se movia como se estivesse acordando. Humanos, a voz veio da cabeça do humano. Você consegue chegar a este lugar. Neste ponto, sua cabeça se moveu vários graus. Como essa pessoa na árvore só tinha um perfil básico como aparência e nenhum detalhe, sua expressão era desconhecida. O jogador só podia adivinhar que ele estava movendo os olhos. Você, o homem da árvore, perguntou a Toby. Deseja derrubar esta árvore com aquela coisa na mão? A Toby hesitou por alguns segundos antes de responder de forma bastante inteligente. Isso depende. Se você puder nos deixar passar, Feng Bujui deu alguns passos à frente e interrompeu. Naturalmente não recorreríamos à violência. Não, por favor, o homem da árvore interrompeu. Você tem que derrubar esta árvore. Algo ocorreu a Feng Bujui então. Você não faz parte desta árvore. Há muito tempo não. O homem árvore respondeu, mas agora, eu só quero morrer. Feng Bujui coçou o queixo pensativo. Nesse caso, a Toby se virou para dizer, já que já planejamos fazer isso, que tal nós o ajudarmos? Espere um minuto. Feng Bujui ergueu a mão.
Ele caminhou até a Toby e levantou a cabeça para olhar para o Homem-Árvore. Você se importa que eu pergunte como isso aconteceu com você? Isso é importante? O Homem da Árvore perguntou de volta. Estou apenas curioso. Feng Bujui parecia muito à vontade, como se o limite de tempo de 3 horas não os estivesse pressionando. Ele não esperou que o homem respondesse e imediatamente continuou. Isso é obra de alguma divindade ou de um assassino enlouquecido? Ou de um grupo de saduceus? Do que ele está falando? Ao ouvir isso, Pégasus sussurrou baixinho para perguntar ao ambicionista e ao tio inútil perto dele. O ambicionista respondeu. Ele está listando propositalmente essas suposições ilógicas para tentar atrair o outro homem a revelar a verdade. Quero perguntar. Quais são os saduceus que ele mencionou? Acrescentou Pégaso. Ah, o ambicioso ficou surpreso. Também não tenho tanta certeza disso. Os saduceus são uma sub-religião da antiga fé judaica. Tio Vortis veio com a explicação. Os seguidores desta religião negam o conceito de renascimento, a existência da alma, e vida após a morte, e anjos. Fora isso, eles estiveram envolvidos nos incidentes relacionados ao julgamento e execução de Jesus. Então, mais um ponto de zombaria. O ambicionista enxugou o suor frio da testa enquanto se virava para o tio inútil. Falando nisso, estou surpreso que o irmão Vortis conheça esses tópicos religiosos esotéricos. Ufa, tio Vortis soltou um anel de fumaça. Quando eu estava na universidade para conseguir uma menina, certa vez, entrei para um clube que se concentrava no estudo de religiões antigas. Ele ergueu a cabeça para o céu e soltou a fumaça. Ah, o engraçado é que os membros deste clube são todos ateus. Do nosso ponto de vista, os saduceus deveriam ser o grupo de pessoas mais inteligente do Antigo Testamento. Em contraste com os fariseus, eles são obcecados por poder, dinheiro, fama e não se importam muito com espiritualidade e fé. Ufa, ele deu outra tragada. Suponho que eles sejam o primeiro grupo de ateus já registrado. Neste ponto, tio Vortis parou de olhar 45 graus para o céu, o que ele presumiu ser bastante bonito, e se virou para olhar para ambicionista e Pégaso. Ele pensou que os dois estariam olhando para ele com um olhar de admiração, mas a realidade era. Eles já haviam se afastado vários metros, voltando sua atenção para Feng Bujui e o Homem-Árvore. Ei, nenhum de vocês estava ouvindo. Tio Vortis gemeu internamente e jogou o cigarro no chão. Do outro lado, Feng Bujui ainda inundava o Homem-Árvore com perguntas. Hannibal Lecter? Charles Manson? John Hinckley? Chuck Norris? Jason? Não acho que essas pessoas precisem de apresentações. Mas estes são um canibal de um romance de ficção, um assassino da era hippie, um caso perdido que tentou assassinar Reagan, um macho man e um monstro humanoide fictício. Chega! O homem dentro da árvore atingiu o limite da paciência. Ele gritou para acabar com a série de bobagens do irmão Joe. Foi o carrasco quem fez isso comigo. A voz do homem tremia. Essa é a resposta. Você está satisfeito agora? Ah, na verdade, eu só estava pedindo diversão. Feng Bujui encolheu os ombros. Quem acreditaria nisso? A Toby rugiu instintivamente. Tudo bem, o irmão Joe ignorou a Toby e continuou conversando com o Homem-Árvore. Agora, vamos conversar sobre as condições. Ele cruzou os braços diante do peito e parecia tão irritante quanto podia. Que tipo de recompensa você planeja nos dar para matá-lo? Ei, o que é isso? Desta vez a Toby não disse isso em voz alta, ele apenas pensou internamente. Quem concordaria com uma transação como essa? Não se preocupe, o Homem-Árvore respondeu. Mire na área ao redor da minha cintura. Quando a árvore estiver completamente cortada, você naturalmente receberá sua recompensa. A Toby ficou chocado. O que? Existe realmente um? Capítulo 505. Capítulo 505. Ilha da Boca do Diabo, 11. Chá. Esse foi o som do machado caindo na árvore e o som dele caindo no meu corpo. Mesmo que tenha sido um pouco lento, pelo menos estava funcionando e isso foi o suficiente. Quando eu ainda era pessoa, nunca acreditaria que um dia estaria tão desesperado pela morte. Mas agora a morte é a única coisa que sempre quis. Há muito tempo atrás eu era alguém que não tinha amor pela vida porque já tinha tudo. Venho de uma família rica e extremamente poderosa. Desde jovem eu entendi, precisava trabalhar ou contribuir para satisfazer qualquer necessidade. A única coisa que eu precisava fazer era abrir a boca e exigir. Passei minha juventude na escola pública. Acreditei que isso acontecia porque meus pais queriam que eu vivenciasse a vida da perspectiva do plebeu. Fiquei feliz por ter tido essa experiência porque pensei em muitas coisas, na verdade pode-se dizer, mudou a minha vida. Durante esse período, muitas vezes ouvia os pais dos meus colegas de escola dizerem-lhes, não percam na linha de partida. Agora, muitos anos depois, pensando bem, foi a coisa mais triste que já ouvi na minha vida. Se a vida fosse realmente uma corrida, então o primeiro a cruzar a linha de chegada não receberia nada além de um encontro mais cedo com a morte. A verdade é que não houve nenhuma linha surpreendente porque não se tratava de uma corrida. Só que eles corriam, gente como eu, nascemos a cavalo, não precisamos correr e nunca seríamos atravessados pelos outros. Mas logo comecei a entender. A linha de partida que essas pessoas mencionaram, na verdade, não teve nada a ver comigo. Eles esperavam que seus próprios filhos não perdessem para os outros pilotos. Mas, mesmo isso eu não poderia dizer que concordo. Deixando de lado a condição de nascimento, o talento era um fator que não podia ser forçado. Inteligência, aparência, talento eram dons naturais semelhantes que não poderiam ser obtidos pelos plebeus, por mais que tentassem.
A única coisa que eles tinham a seu favor era sua diligência, mas eles não conseguiram ver isso. Eles desperdiçam seu tempo e energia, submergindo-se em ilusões autoengrandecedoras e em prazeres hedonistas sem sentido, desperdiçando sua juventude. Eles são lamentáveis e ainda assim, não merecem nenhuma piedade. Quando eu era um jovem adulto, deixei aquele ambiente e fui para um lugar onde alguém como eu deveria ter ido. Eu vi um mundo diferente, um mundo falso, cruel e nojento. O lugar estava cheio de pessoas da mesma origem que eu. Eles eram ricos, temperamentais e cheios de si. Eles me fizeram sentir saudades dos tempos de escola pública, pelo menos lá, eu tinha algumas onde podia ligar para meus amigos de verdade. O tempo passou e cresci no melhor ambiente que minha família acreditava que poderia me proporcionar. Quando você estiver em Roma, faça como os romanos. Eventualmente fui sugado pelo redemoinho ao meu redor e aos poucos me acostumei a fazer caretas para diferentes tipos de pessoas. Também aprendi a silenciar minha consciência e a lidar com aborrecimentos em minha vida. Finalmente, aos 43 anos, tornei-me chanceler do reino. Fui o chanceler mais jovem da história do país. Eu tinha tanto poder em minhas mãos e uma groupie que me protegeria. Minha riqueza poderia rivalizar com a de um país pequeno, e eu estava no auge da minha idade. Os homens invejavam minha vida e as mulheres invejavam fazer parte dela. Eu tinha tudo. E naturalmente, o que eu consideraria a partir dessa posição, era como manter o que eu tinha para sempre. Comecei a tentar controlar a Academia de Ciência e Magia do país em silêncio. Até o comandante da unidade arcana real era meu povo. Os recursos de todo o país estavam ao meu serviço e todos trabalhavam como escravos, para me ajudar a alcançar a imortalidade. Mas uma década se passou e minha mente começou a ficar entorpecida e meu corpo físico começou a cair. Embora eu tratasse meu corpo como um santuário, doença e envelhecimento, o diabo veio como esperado. E a pesquisa sobre a imortalidade ainda não levava a lugar nenhum. Comecei a me desviar do caminho que já estava ficando mais escuro. Visitei as sociedades de magia negra, a raça demoníaca e até visitei pessoalmente os áridos além dos limites do país em busca de tesouros exóticos. Esses eram tabus entre tabus, mas o que eu tinha a perder, afinal, a própria pesquisa sobre a imortalidade já era uma ofensa para começar. O medo do envelhecimento e da morte me fez jogar a cautela ao vento. Com essa premissa, eu os encontrei. Barrenkill Brothers, uma dupla assustadora que só existia nas lendas. Segundo rumores, eles faziam parte do clã Shin, ou melhor, um deles era do clã Shin. Claro, isso não era importante. O importante é que eles eram gênios na alquimia. Até o comandante da unidade arcana real me disse que se houvesse alguém no mundo que pudesse inventar o feitiço para a imortalidade, seria esse par de irmãos. Fiquei muito feliz e a esperança começou a cantar em meu coração. Mas agora olhando para isso, talvez tenha sido o prelúdio do desespero. Encontrei os irmãos, Arthur e Andrew. Eles pegaram muitos tesouros valiosos do meu tesouro pessoal como recompensa, mas não senti nenhuma pontada de dor. Contanto que eu pudesse ganhar a imortalidade, ganhar mais riqueza seria muito fácil. No meu aniversário de 54 anos, a alquimia que eu esperava finalmente foi concluída. Tudo daquele dia foi um borrão. Não conseguia me lembrar dos detalhes exatos, a única lembrança que tinha era daquela sensação transitória de dor e terror. Quando recuperei minha consciência, cheguei a este lugar, Ilha da Boca do Diabo. Este não era o meu mundo. Aqueles dois mentirosos malvados me enviaram para uma dimensão diferente para me apresentar diante de um deus demoníaco. O Executor, a maior divindade do clã Shin. Fui sacrificado e transportado para sua dimensão e forçado a me ajoelhar diante dele. Então descobri uma verdade extremamente ridícula, triste e ao mesmo tempo assustadora. O carrasco era apenas mais um prisioneiro nesta ilha. Mas para este prisioneiro, lidar com alguém como eu foi muito fácil. Minha magia era brincadeira de criança diante de seus olhos e eles se dissiparam como fumaça. Fui costurado pelo Deus em uma árvore gigante e zombeteira. Cada agulha, cada linha, entrava e saía do meu corpo. Ele aplicou uma maldição em mim. Eu consegui o que queria, imortalidade. Eu não conseguia nem me matar, isso era verdadeira imortalidade. O tempo ficou sem sentido, quem sabe quantos anos se passaram. Lentamente fui absorvido pela árvore atrás de mim. Inicialmente pensei que as palavras zombeteiras da árvore fossem uma forma de tortura, mas eventualmente me acostumei. Até o dia em que morreu. Mesmo a árvore zombeteira não poderia viver para sempre, eles também morreriam. Quando chegasse a hora, eles parariam de falar e se tornariam uma árvore normal. Naquele dia chorei, mas nenhuma lágrima veio. Daquele dia em diante, meu único acompanhamento foi a solidão sem fim. Mesmo uma palavra zombeteira tornou-se um sonho de luxo. Lembrei-me de uma canção de um poeta bêbado que ouvi quando estava andando pela rua. Vinham mulheres, avareza e orgulho, são todas flores em espelhos e lua na água. Fama, honra, posição e poder, são todas nuvens no céu. Eu vivi uma vida longa o suficiente. Mas a única lacuna que não será preenchida é o desejo humano. Os seres humanos ignoraram o mais importante, mas foram em busca dessas ilusões. Então, quando morreram, não deixaram nada para trás além de arrependimento. Paguei muito pela minha ganância, mas felizmente, isso acabará em breve. Está prestes a quebrar em breve, só mais algumas costeletas. As coisas que estou vendo agora, essas lembranças claras, são da minha longa vida. Você é a morte? Perfeito. Estou esperando por você há tanto tempo, há muito tempo. Capítulo 506. Capítulo 506. Ilha da Boca do Diabo, 12. Timber. A Toby gritou alto enquanto pulava no ar.
Ele lançou um chute rápido em um ponto alto do tronco. Dessa forma ele garantiria que a árvore cairia para o outro lado e não cairia sobre os jogadores que estavam deste lado. As vinhas no topo das árvores tinham se enrolado e secado rapidamente há alguns minutos, então não impediram que a queda caísse. Vários segundos depois, podia-se ouvir o som da rocha roçando a casca. O vento uivante enquanto a árvore a cortava ecoou em rápida sucessão antes de terminar com um zumbido gigante de baque no chão. Ah, eu queria gritar algo assim. Depois que a Toby pousou, ele enxugou o suor, pegou o suor e disse enquanto assumia uma pose que acreditava ser bem bonita. Feng Bujui disparou para frente, ignorando completamente a Toby em direção ao tronco da árvore que havia sido cortada. Ahá! Um equipamento. Feng Bujui foi o primeiro a encontrar a recompensa, mencionada pelo Homem-Árvore. Mas o irmão Jue não se apressou em pegá-lo porque nesta nova versão do jogo havia muitos itens que eram vinculados aos jogadores após serem obtidos. Se fosse alguém inútil para ele, mas extremamente útil para os outros, então ele teria prejudicado a equipe deles. Felizmente, Thriller Paradise versão 1.10 adicionou uma nova função. Os jogadores seriam capazes de examinar a propriedade em busca de itens não identificados. Uma vez que estivessem próximos o suficiente, eles não precisariam pegá-los. Nome: o elmo de um pessimista. Tipo: armadura. Qualidade: excelente. Ponto de defesa: médio. Elemento: nenhum. Efeito especial: discernir uma rota segura através do pântano assombrado. Requisito de equipamento: Walker escolhido como sua escolha de fé. Se pode ser retirado do cenário: não. Observação: toda realidade começa a partir de um sonho, mas nem todo sonho fermentará em realidade. Este elmo de um pessimista tem a aparência de um antigo capacete romano e atualmente o equipamento estava embutido na raiz da árvore. O mirar na minha cintura, dado pelo Homem-Árvore, foi uma grande dica. Se o jogador mirasse muito alto ou muito baixo, ele poderia errar este equipamento. Isto está preparado para o discípulo de Walker. Depois de ler a descrição, ele tirou o capacete do porta-malas e se virou para contar ao tio Vortis. Acredito que em breve encontraremos sua utilidade. Tio Vortis deu vários passos à frente e aceitou o capacete. Ele observou por alguns segundos e disse: na verdade, dependendo da escolha da sua fé, todos terão seu uso em um determinado momento. Isso prova que nossa tática estava certa quando nos pediram para escolher nossa fé. O ambicioso concordou. Considere isto: se nenhum de nós tivesse escolhido Weston, então não saberíamos sobre o atalho. Se nenhum de nós tivesse escolhido Idiente, então não seríamos capazes de derrubar a árvore e encontrar este equipamento. Na verdade, a escolha dada então foi meramente diminuir a dificuldade do cenário. Feng Bujui escolheu este momento para acalmar o clima. Atualmente, além do benefício de diferentes religiões, existem muitas outras maneiras de avançar. Ele fez uma pausa antes de acrescentar: se não conhecermos o atalho, então podemos encontrá-lo nós mesmos ou seguir o caminho mais longo. Se ninguém tiver o machado, então correremos o risco de tomar o caminho superior e esgotar mais alguns antídotos. Ele apontou a cabeça. Será o mesmo para a Casa Assombrada. Sem este elmo do pessimista, provavelmente teremos alguns problemas, mas não será algo que não possamos resolver. A declaração do irmão Jue preencheu tecnicamente o ponto cego intelectual de seus companheiros de equipe. Após uma reflexão mais detalhada, perceberíamos, por mais úteis que fossem essas religiões, elas não eram uma condição necessária para concluir a missão. O enredo de escolher a fé para ser franco era o sistema que dava ao jogador a chance de ajustar a dificuldade. As equipes com grande curiosidade ou aquelas que consideravam problemas de todos os lados fariam a mesma escolha que o grupo de Feng Bujui, e a equipa com uma forma de pensar mais conservadora pode optar por concentrar-se numa ou duas religiões e isso tornaria o progresso subsequente mais difícil. De qualquer forma, tudo foi construído com base na escolha. Obviamente as coisas poderiam ter sido diferentes no que diz respeito à trama de Leideson, e a principal diferença estaria na escolha de Weston, o deus da sabedoria. Haveria 3 diferenças no enredo aqui. Primeiro, os jogadores não escolheram Weston. Nesse caso, Leideson poderia dar uma dica sobre a direção geral do santuário antes de partir, mas não revelaria o atalho. O segundo foi o tipo que o grupo do irmão Jue estava vivenciando. Alguém escolheu Weston e fez a pergunta relacionada à missão principal. Com isso, Leideson apontaria esse atalho e iria embora. E a terceira seria: alguém escolheu Weston, mas perguntou algo não relacionado à missão principal. E isso, bem, seria um beco sem saída. Se o jogador fizesse isso, Leideson sairia imediatamente e não mencionaria nada sobre o Santuário da Fé. É claro que os 3 mencionados acima eram apenas um conjunto de muitas possibilidades. Havia muitas outras possibilidades para a missão secundária, como não completar a missão secundária, iniciar uma batalha, disparate sem sentido quando solicitado a escolher uma religião, e assim por diante. A maioria delas levaria à morte instantânea, então o autor não entraria em detalhes aqui. Depois de derrubar a grande árvore, os 5 atravessaram o vale e continuaram seu caminho. A parte de trás do vale ainda estava dentro do perímetro da floresta zombeteira. Então, depois de caminhar 100 metros, eles foram novamente cercados por um mar de repreensões. Mas os jogadores se acostumaram com isso e os consideraram o som do vento. A Toby ainda estava na frente enquanto derrubava árvores e vinhas. Eles continuaram assim quando ele disse de repente: a floresta está ficando mais rala. Isso significa que estamos nos aproximando da borda da floresta.
Feng Bujui explicou. Enquanto os dois falavam, o machado de Atobe abriu uma parede de videira que bloqueava o caminho deles. Instantaneamente um fedor horrível os atingiu como uma parede. Que porra é essa? Atobe amaldiçoou. Ele levantou um braço para bloquear o cheiro e cambaleou alguns passos para trás. Inicialmente, os 4 atrás dele pensaram que Atobe havia fugido porque viu algum tipo de perigo, mas 2 segundos depois, eles também sentiram o cheiro horrível que era carregado pelo vento. O que é isso? Pegasus fechou as mãos sobre a boca e disse em tom abafado. Você não pode peidar no jogo, então a possibilidade do cheiro vir de um de nós pode ser removida. O ambicionista falou através da manga que cobria seu nariz. Essa é uma análise tão vazia. Tio Vortis reagiu da mesma forma que o anterior. Ele também usou a manga para cobrir o rosto. Isso deve ser cheiro de merda. Feng Bujui estava na frente. Ele beliscou o nariz e disse contemplativamente. Porra, eu respirei fundo sem qualquer aviso. A essa altura, Atobe já havia recuado para o fundo do chão. Ele caiu no chão e seu rosto estava coberto por nuvens escuras. Senti como se tivesse perdido algo muito importante. Você acabou de cheirar alguma merda. Feng Bujui disse com facilidade. Você precisa ser tão dramático? Eu digo, irmão Feng, como você pode ter certeza de que isso é uma merda? Tio Vortis foi cauteloso quando fez essa pergunta porque tinha um mau pressentimento sobre a resposta que poderia obter. É assim. Quando eu estava no ensino médio, o tema do meu estudo biológico é a pesquisa do fedor horrível. Feng Bujui respondeu. Seu professor perdeu a cabeça? O ambicioso não pôde deixar de comentar. Depois de dizer isso, ele percebeu algo e acrescentou. Espere, eles foram forçados à loucura por você, não foram? A tarefa dada foi estudo gratuito, então, em outras palavras, você poderia escolher qualquer tópico que desejasse pesquisar. Feng Bujui disse. Hesitei muito tempo entre o estudo do fedor horrível e o crime perfeito. Considerando que o último poderia causar algum mal-entendido, acabei escolhendo o primeiro. Se você tem medo de causar mal-entendidos, por que não pode simplesmente fazer o que as pessoas normais faziam? Cultive um vaso de plantas, mantenha um diário de crescimento e pronto. A ambicionista rugiu. A propósito, como está a pesquisa sobre a parte principal perfeita da biologia? De qualquer forma, eu criei categorias baseadas no nível de tolerância do ser humano em relação a diferentes cheiros horríveis. Feng Bujui ignorou o homem e começou a explicar seu estudo com o fogo de um pesquisador maluco. O mais leve era aceitável. Os exemplos incluem tofu fedorento e alho. Depois veio geralmente desprezado. Os exemplos incluem peidos, odor corporal meia fedorenta, comida mofada e logo. Então o mais sério será extremamente desprezado, que inclui a decomposição de cadáver merda de cheiro. Na verdade, alguns deles podem prejudicar ativamente nosso corpo biológico, por exemplo, incluem seleneto de hidrogênio, etanotiol e gambá. E esse buquê de cheiro que está vindo em nossa direção? Feng Bujui olhou na direção. Deve ser uma merda. Porque esse é definitivamente o cheiro de indol e escatol. Eles são diferentes do cheiro de um cadáver. Mesmo que ambos exalem um cheiro químico originado das bactérias em nosso sistema digestivo. Mas, chega, pare de falar. Você quer que eu vomite? Usando o machado como apoio, Atobe levantou-se novamente enquanto gritava para parar o irmão Jue. Esse não é o ponto, ok? Não pode simplesmente nos dizer o que é isso e parar por aí? Por que a necessidade de entrar em detalhes? Claro, tenho meu raciocínio para lhe contar todas essas coisas. Feng Bujui comentou com um sorriso. Estou ajudando vocês a atingir o limiar de repulsa, mentalmente para que vocês possam estar melhor preparados para enfrentar o que pode vir a seguir. O que você quer dizer? Pegasus arregalou os olhos. Precisamos abrir caminho através desse fedor? Claro, Feng Bujui disse com naturalidade. Você vê alguma outra opção? Ele não está errado, ambicionista concordou. Este lugar não tem segundo caminho e voltar não é uma opção, então, por mais nojento que seja o cheiro, temos que seguir em frente. Não se preocupe. Feng Bujui encolheu os ombros. Depois de um tempo, seu olfato ficará entorpecido. Se você realmente não aguenta, o pior que pode acontecer é vomitar. Ele acenou para Toby. Vamos, não perca tempo. Vai acabar antes que você perceba. Posso simplesmente forçar a saída? Realmente, desde o início do cenário, tenho a intenção de fazer isso. Atobe resistiu com todas as suas forças. Vai ficar tudo bem, Atobe. Tio Vortis acrescentou fracamente. Quando chegarmos à merda do pântano assombrado, eu serei o líder do caminho. Ei, você quis dizer pântano de merda, certo? Por que a mudança repentina no último minuto? Capítulo 507. Capítulo 507. Ilha da Bocarra do Diabo, 13. Pântano assombrado, um lugar de fedor horrível. Sob o luar, o terreno era claramente visível. Em vez de chamá-lo de pântano, o lugar parecia mais um buraco gigante de merda. O pântano estava cheio de lixo marrom escuro e pegajoso. Eles continuaram se mexendo e borbulhando até a superfície, fermentando esse cheiro sufocante. Na superfície do pântano havia muitos caminhos estreitos e lamacentos. Os caminhos se espalham como capilares sanguíneos. Eles se entrelaçavam e não tinham um padrão fixo, mas os jogadores precisariam navegar por eles. Depois que os 5 jogadores deixaram a floresta zombeteira, chegaram à beira do pântano. A essa altura, Tio Inútil já havia colocado o elmo do pessimista. Ele deu um passo à frente para ficar na frente do grupo, prendendo a respiração. Depois de olhar ao redor, ele tirou o capacete e colocou os óculos.
Ele anunciou. Quando eu estava usando o capacete, um caminho de luz meio transparente e de cor verde aparecerá. Então, se seguirmos por esse caminho de luz que só é visível para o discípulo de Walker, poderemos passar por esse pântano com segurança. A ambicionista perguntou. Naquele momento, a Toby atingiu seu limite e vomitou. Mas seu estômago estava vazio e só saiu uma poça de líquido. Ei, você está bem? O ambicioso inclinou a cabeça para olhar para ele e perguntou. A Toby recuperou o fôlego e cuspiu 2 vezes para remover o ácido estomacal que grudava em seus lábios. Então ele respondeu. Mesmo depois disso, não me sinto melhor. Ainda é tão nojento. Eu aconselho você a se acostumar com isso assim que puder. A voz arrepiante de Feng Bujui começou. Em breve você precisará caminhar por aqueles caminhos de lama na superfície do pântano. Então o cheiro no ar ficará mais denso. Ele zombou. HMPH. Se você não consegue resistir ao cheiro agora, então você estará em grande perigo mais tarde. Que tipo de perigo? Pegasus, que estava nervoso ao lado do irmão Jue. Não é óbvio. Feng Bujui virou-se para apontar para o pântano diante deles. Se você é influenciado pelo cheiro e isso faz com que seu foco diminua e seu reflexo fique entorpecido, e se, durante a viagem você escorregar, você não consegue colocar essa imagem na minha mente? A expressão de Toby mudou e ele rugiu com raiva. Neste ponto, o rosto de Pegasus estava branco enquanto ele murmurava para si mesmo. Droga, como herói, não me permitirei morrer em um lugar como este. De fato, essa seria uma maneira horrível de morrer. Até mesmo Tio Vortis acrescentou sombriamente. O ambicioso concordou. E nessas circunstâncias provavelmente ninguém vai ajudar, porque eles podem ser sugados para o pântano. Parece que vocês perceberam o verdadeiro perigo desse pântano de merda. Feng Bujui riu calorosamente. Na verdade, o que vamos enfrentar é a maneira mais horrível de morrer neste mundo, afogar-nos na merda. Você não consegue fazer isso parecer tão cerimonial? A Toby rugiu. E antes disso, esse lugar se chama Pântano Assombrado, certo? Mesmo que esteja cheio de merda, ainda deveria ser chamado de Pântano Assombrado. Apenas um movimento errado. Feng Bujui ignorou o jovem e continuou. E seria uma passagem só de ida para o inferno. Alguém se perguntava como ele conseguia manter uma cara séria. Se você acidentalmente cair nele, não espere que alguém venha salvá-lo. Ou pelo menos não espere que eu faça nada. Bem, isso com certeza é cruel da sua parte, Tio Vortis acrescentou. Mas terei que admitir que estou pensando a mesma coisa. Mesmo que você consiga rastejar sozinho, acredito que será abandonado por seus companheiros de equipe. Feng Bujui continuou. Não se preocupe com isso, se eu cair, desistirei imediatamente, Pegasus disse com determinação. O ambicioso colocou os óculos. Esse é o meu plano também. Eu não vou cair. O suor frio escorria pela costeleta do Tio Vortis. Se eu tiver o azar de escorregar, forçarei a saída antes de atingir a superfície do pântano. Estou querendo desistir há 2 horas. A Toby resmungou com o rosto comprido e olhos estreitados. Certo. Quando Feng Bujui ouviu isso, ele se lembrou de algo. Ele se virou para encarar um espaço vazio e empurrou os 2 punhos em um soco. Ei, essa foi a 3ª vez que você fez isso, certo? O ambicioso percebeu isso astutamente e disse. Se não me falha a memória, você fará isso a cada hora. Ele fez uma pausa enquanto sua expressão mudava. Você nos disse que era para algum tipo de aquecimento, mas na verdade você está treinando algum tipo de habilidade, certo? Tudo bem, você me expôs. Feng Bujui respondeu sem expressão. Sim, estou treinando para a habilidade lendária, apertar o peito da garra do dragão. HMPH. Mesmo que você se ajoelhe para me implorar, não vou ensiná-la a você. Você acha que vou comprar isso? A ambicionista revidou. Uma habilidade tão ridícula, porque não existe neste jogo. Mesmo que exista, além de você, quem pensaria em aprendê-la? Chega, não vamos perder tempo com coisas sem importância. O irmão Jue mudou de assunto. Falta 1 hora para o fim do prazo para completar a missão. Já que estamos pegando o atalho, deve haver tempo suficiente. Se não houver acidente, deveremos conseguir passar por esse pântano em menos de meia hora e chegar ao nosso destino. Seus olhos examinaram o grupo. Senhores, com medo e orgulho da merda em seus corações, vamos andando. Em qualquer caso, devemos decidir primeiro a ordem em que passaremos pelo pântano. Tio Vortis começou. Os caminhos de lama são muito estreitos. Precisaremos andar em fila única. Ele deu um tapinha na cabeça. Eu vou mostrar o caminho e depois disso, eu vou na retaguarda. O ambicionista disse. Tem um bom domínio de investigação e uma ampla gama de visão. Ficar na parte de trás me permite observar toda a área e pode impedir ataques dos arredores com armas de longo alcance. Eu seguirei atrás do Tio Vortis então. Pegasus disse. A Toby se virou para olhar para Feng Bujui. Então ainda temos o 3º e o 4º lugar. Você quer ir antes ou depois de mim? Eu não vou com o resto de vocês. Feng Bujui deu uma resposta surpreendente. Todos tiveram a mesma reação. Vocês vão em frente. Desejo explorar mais este pântano. Feng Bujui respondeu. Com base em meus muitos anos de experiência em jogos. Esse tipo de labirinto que é composto de um ambiente horrível que as pessoas gostariam de sair o mais rápido possível normalmente terá alguns bons equipamentos ou itens escondidos neles. A maioria deles estará escondida em algum beco sem saída. Vou encontrá-los. Ei, você está brincando? Tio Inútil perguntou.
O enredo já não está claro o suficiente? Os jogadores seguirão a rota indicada pelo elmo do pessimista e passarão por este lugar com segurança. Os outros caminhos podem levar a armadilhas. Sim, talvez você possa tropeçar ou ser arrastado por algo lá embaixo se desviar do caminho seguro, advertiu o ambicionista. De qualquer maneira, nunca planejei pisar nesses caminhos. Feng Bujui encolheu os ombros. Posso flutuar cerca de 1 metro acima do pântano. Então ele se virou para partir. Se necessário, posso me suspender por um tempo no ar. Se isso falhar, posso andar sobre a merda da água. Ele disse enquanto olhava ao redor do pântano. Para simplificar, enquanto meus pés estiverem voltados para baixo, não cairei no pântano. Se for outra pessoa, eu teria tentado impedi-la, e o ambicionista disse depois de pensar um pouco. Mas neste caso, já que você está tão ansioso para fazer isso, então vá em frente. HMPH, Feng Bujui sorriu com orgulho. Quando explorei Black Dragon Pool sem Shen Ying, você ainda estava brincando com os dedos. O ambicioso olhou para ele confuso. Os outros também não entenderam o que o irmão Jue quis dizer. Eles se entreolharam com confusão de planos. Para eles, o jogo da Era dos era realmente muito desconhecido, caso contrário já teriam reconhecido Yakyuken. Isso é tudo. Feng Bujui beliscou o nariz e arqueou o corpo. Não precisa esperar por mim. Basta entrar depois de chegar ao Santuário da Fé, eu o alcançarei. Então o irmão Jue chutou por baixo dele e cortou o ar. Ele usou múltiplos Gepo para manter uma altura constante de 1 metro sobre a superfície do pântano, e como uma libélula pontilhando a superfície da água, ele lentamente desapareceu de vista. Capítulo 508. Capítulo 508. Ilha da Boca do Diabo, 14. Depois de saltar para longe, Feng Bujui se virou para olhar. Mesmo que eles não estivessem tão distantes um do outro, ele não conseguia mais ver seus companheiros com clareza. Obviamente, além do cheiro, o gás do pântano também obstruía a visibilidade. A visibilidade é muito baixa, o irmão Jue comentou consigo mesmo enquanto olhava ao redor. É melhor triangular minha localização por enquanto. Afinal, ele já havia jogado 2 meses de Thriller Paradise. Até mesmo um novato teria alguma experiência de jogo, muito menos Feng Bujui. O atual irmão Jue criou sua própria versão da técnica de memorização de mapas de jogo. Os detalhes envolviam análise de memória. Usando uma grande área como guia, encontre uma parada relativamente espaçosa como centro e, em seguida, olhe ao redor e observe alguns dos detalhes geográficos vizinhos. Dessa forma, ele basicamente armazenou em sua mente a imagem de toda a área como peças de um quebra-cabeça. Repita isso várias vezes, e muitas peças do quebra-cabeça que se sobreporiam em vários pontos se formariam em sua mente e, a partir disso, ele poderia encontrar o caminho através de sua memória. Uma área pantanosa como essa seria um lugar fácil de se perder para os outros, mas para o irmão Jue era um mapa fácil de memorizar. Claro, havia apenas 2 tipos de mapas que Feng Bujui não conseguia memorizar. A primeira foram áreas que se repetiam através de uma divisória como portas. O segundo era um espaço caótico, aleatório e irregular, como se abrir a mesma porta levasse a 2 lugares diferentes dependendo da ocasião. Para resumir a história, Feng Bujui usou sua técnica única para escanear o mapa e lentamente saltou para o terreno perigoso do pântano de merda. Cerca de 10 minutos depois, algo estranho aconteceu. Os gemidos crescentes surgiram do nada, pareciam um casal. Entre eles havia um lamento que soava como o som torturado de alguns animais estranhos. Para deixar as coisas claras, o gemido aqui não é do tipo que faria as pessoas pensarem sujo, mas do tipo que pretendia provocar a sensação de medo. Então eles apareceram, disse Feng Bujui. Usando o efeito especial de Void Steps, ele flutuou no ar e baixou os olhos para olhar. Ele viu muitos braços sujos saindo do pântano de merda. Os braços eram enganchados como garras com dedos torcidos e movimentos espasmódicos. Eles continuaram subindo, agarrando-se como se procurassem uma boia salva-vidas. Gritos de desespero acompanharam o ar que borbulhava na superfície como uma maldição do inferno. Eles rastejaram até os ouvidos dos jogadores, fazendo seus corações estremecerem. Mas o coração de Feng Bujui não estremeceu. Ele continuou a avaliar a situação diante dele com calma. Como o evento foi acionado, significa que algo está por vir. Ele cuidadosamente manteve os pés fora do alcance dos braços enquanto seus olhos se moviam lentamente ao redor. Não há divisão neste lugar, há apenas um pequeno caminho que leva para frente. Ele olhou para o caminho de lama e disse, e este não é um dos caminhos que leva ao objetivo principal. Esse era o ponto que ele tinha certeza porque a direção tomada por seus companheiros era o lado oposto. Isso significa que estou perto, mas do que? Na verdade, as coisas que poderiam ser eram principalmente de 3 tipos. 1. Uma recompensa. 2. Uma abertura para uma nova área. 3. Armadilha mortal. Feng Bujui naturalmente sabia disso, ele esperava pelo primeiro tipo. Sem ter como confirmar o resultado e correndo o risco de 1 em 3 ser um bom resultado, decidiu que valia a pena. Além disso, ele tinha um cobertor de segurança para se deitar. O irmão Jue habilmente tirou o sino de Jingang e ativou o terceiro efeito especial do item, e ganhou a função de aviso de morte, que podia durar 5 minutos.
Teoricamente falando, com sua habilidade atual, ele seria capaz de escapar com segurança mesmo se encontrasse um inimigo muito poderoso. Mas o irmão Jue era uma pessoa tão cuidadosa. Não importa o plano, desde que as condições fossem propícias, ele deixaria uma rota de fuga de emergência para si e a tornaria o mais segura possível. Foi esta determinação e cautela em momentos cruciais que separou um especialista de um jogador normal. Uma escolha insignificante que parecesse para uma pessoa normal seria instrumento para jogadores experientes e astutos. Se eles terminassem o jogo só porque queriam salvar o tempo de espera de uma ou duas habilidades ou itens, então essa seria a verdadeira perda. Jin Ting, Ting Ting. O sinal tocou, mas não foi tão intenso. Parece que está tudo bem. Feng Bujui disse sombriamente. Esse tipo de ritmo. Ele moveu seu olhar para baixo. Deveria estar se referindo a esses caras na parte inferior. Ele pisou no ar e continuou a se mover, mas diminuiu a velocidade comparativamente. Essas almas que morreram por afogamento na merda, elas estariam abrigando um ressentimento tão profundo. Se eu for agarrado por qualquer um deles, provavelmente será uma morte instantânea. O homem não estava errado. Neste local, se um jogador fosse capturado pelas armas, ele seria 100% arrastado para baixo, por mais forte que fosse. Os mais fortes poderiam lutar por um tempo e a luta só os faria sentir o desespero ainda mais. Depois de caminhar um pouco, o caminho de lama tornou-se extremamente estreito, embora ainda levasse ao desconhecido. O ar à frente também ficou mais abafado e quente. Até a lua estava ficando mais borrada. Este não foi um fenômeno natural, mas um efeito especial deste ambiente. Em termos de cenário de jogo, a iluminação deste local era relativamente escura. É isso? Feng Bujui comentou uniformemente e sua expressão ainda era como a superfície de um velho poço. Quando ele disse isso, ele chegou ao fim do caminho. Havia uma área redonda e lamacenta com 5 metros de diâmetro. As armas do pântano não pareciam conseguir alcançar esta área. Mas Feng Bujui não caiu do ar. Ele optou por permanecer no ar e observou a única coisa que restava no meio da piscina lamacenta, um barbeador elétrico. Sim, um barbeador elétrico. Com Feng Bujui à vista do jogo, ele pôde ver sua aparência clara. A coisa foi colocada no meio da área circular lamacenta, não havia nenhuma trilha ao redor dela. Não importa como você olhasse para isso, todo esse cenário era estranho. Esse objeto cotidiano, o pano de fundo desse cenário, não combinavam em nada. Essa sensação de contraste era como encontrar o corpo de um pinguim no meio do deserto ou de um boxeador dentro da geladeira. Mas este era Thriller Paradise, tudo era possível. Até mesmo um Nokia Phone poderia ser uma arma divina para derrubar Deus, muito menos um barbeador elétrico. Esta é a recompensa? Feng Bujui murmurou. Eu deveria estudar sua propriedade antes de tocá-la. Ele treinou seu foco e manteve um alerta máximo enquanto pousava lentamente no chão. Depois de se firmar, ele não se curvou, mas agachou-se lentamente, mantendo uma postura que lhe permitiria rolar ou saltar no ar, se necessário. Finalmente, quando ele estava a 20 centímetros do objeto, a descrição do item apareceu. Nome, barbeador de Chuck Norris. Tipo de item, outro. Qualidade, lendária. Efeito especial, dá a você uma aparência moderna. Se pode ser retirado do cenário, sim. Observação. Um dos itens da série CN registra 100 dos fatos mais conhecidos sobre Chuck Norris. Vinculado quando levado. Na verdade, não há queixa atrás da barba de Chuck Norris, mas há outra novidade. Feng Bujui ficou confuso. O que é isso? O que significa dar-lhe uma aparência moderna? Ele só poderia dizer isso em relação à descrição do item que pouco ajudou. A série CN provavelmente significava a série Chuck Norris. Espere, isso significa que há uma centena desses objetos ridículos dentro deste jogo? Mesmo que o irmão Jue estivesse confuso, o fato de ser um item lendário tornava difícil resistir. Além disso, isso era algo que ele poderia tirar do cenário. Não havia razão para ele desistir. Portanto, Feng Bujui tomou uma decisão que logo faria se arrepender. Ele pegou a coisa. Ele não sabia que ao pegar essa coisa, isso desencadearia um evento muito assustador, uma luta contra um chefe oculto na Ilha da Boca do Diabo. Na verdade, o local onde Feng Bujui estava era o ponto de desova do boss oculto. O irmão Jue sabia disso. Este lugar era de fato um lugar bem escondido e de difícil acesso. Em um lugar como esse pântano assombrado, era difícil ou impossível que alguém quisesse ficar mais um segundo, muito menos escolher esse caminho menos percorrido. Mesmo que alguém acidentalmente entrasse nesse caminho, seria bloqueado pelos braços que se estendiam do pântano, porque normalmente os jogadores teriam que trilhar o caminho. Para evitar o abanar das mãos e chegar a este local era necessária uma navegação extrema. Mas com botas lendárias, Feng Bujui chegou a este lugar com facilidade. A vantagem de seu equipamento deu-lhe o luxo de chegar a este lugar com segurança, para que o sino de Jin Gang não tocasse com tanto alarme. De qualquer forma, seja coincidência ou sorte, as coisas aconteceram assim. Aguarde, uma voz muito industrial ressoou, parecia a betoneira. Assim que Feng Bujui colocou o barbeador em seu inventário, ele ouviu aquela voz. Após meio segundo de hesitação, ele saltou para trás a vários metros de distância e flutuou 3 metros no ar. Seus olhos varreram como um relâmpago e varreram o ambiente rapidamente. Logo o irmão Jue travou a fonte do som. Bem em frente à piscina lamacenta, um redemoinho começou a aparecer no amplo pântano que levava a lugar nenhum. Adeus, muito.
O som tornou-se mais intenso à medida que o redemoinho girava mais rápido. De repente, um grande braço saiu do centro do redemoinho, levantando uma onda gigante de merda. Justo naquele momento, com o Gepo, Feng Bujui chutou para trás e por pouco evitou a merda que choveu do céu. Ao mesmo tempo, outro som soou. Vim ting 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 ting. O sino de Jin Gang estava tocando como se fosse uma campainha elétrica. Capítulo 509. Capítulo 509. Ilha da Bocarra do Diabo, 15. É melhor eu ficar para trás. Feng Bujui hesitou por apenas 2 segundos antes de decidir se afastar deste lugar. O sino de Jin Gang nunca havia tocado com tanta intensidade antes. Não importa que tipo de monstro aparecesse em seguida, o irmão Jue não tinha confiança de que venceria. Além disso, derrotar um monstro em Thriller Paradise não perderia nenhuma recompensa e, portanto, para monstros que não estavam relacionados à missão principal, na verdade não havia razão para provocá-los propositalmente. Portanto, depois de alguma contemplação, na verdade, o irmão Jue estava esperando que o sistema desse alguma dica. Ele optou por fugir. Mas é claro, o sistema tinha outro plano para ele. Zumbido. Um zumbido veio de repente de trás de Feng Bujui. Após aquele barulho estranho, uma barreira gigante e invisível apareceu. Essa barreira era como uma tigela virada para cima e praticamente cobriu toda a área. Naquele momento, o irmão Jue estava prestes a se virar e correr. Ele já havia começado a usar o Gepo. Com o buff de Void Steps, o Gepo foi particularmente eficaz. Feng Bujui era como uma bala de canhão que havia sido disparada. E então, seu rosto pousou diretamente na barreira e fez com que ele perdesse 9% de pontos de vida. Embora Feng Bujui tivesse a habilidade OP de simulação em tempo zero, sob essa circunstância, mesmo tendo previsto o resultado, ele não poderia pará-lo fisicamente. Ou então não tenho permissão para recuar. Enquanto Feng Bujui esfregava o rosto, ele disse sombriamente. Como a quantidade de pontos de vida perdidos ainda estava dentro de sua faixa aceitável, a perda que ele recebeu da névoa venenosa havia se recuperado antes disso, então ele ainda estava bastante calmo. Então uma luta é inevitável. Feng Bujui se virou para encarar o chefe que estava lentamente emergindo do pântano de merda, murmurando. O modo pesadelo não tem limitação na habilidade de luta do jogador. Você acha que terei medo de você? Muito. Nestes poucos segundos, a parte superior do corpo do boss oculto saiu do redemoinho. Parecia a forma de um humano, mas cerca de 5 vezes maior. Todo o corpo estava coberto por uma mancha marrom escura, de modo que não se podia dizer com certeza sua aparência. Mas pelo resto do corpo, era bastante revelador que esse chefe fosse uma mulher. Naquele momento, o efeito do alerta de morte terminou e a campainha parou de tocar. Feng Bujui ativou o segundo efeito, observar os detalhes de um monstro, além do nível boss. E ele não conseguiu nada. Como eu esperava, este não é um monstro normal. Feng Bujui pensou consigo mesmo. O primeiro efeito do sino de Jin Gang acabou de ser usado em Lei Dezon, então não posso verificar se este é um NPC ou não, mas com base em sua aparência, há 99% de chance de que seja um chefe. De repente, um longo e lamentável lamento interrompeu o pensamento de Feng Bujui. O grito do chefe ecoou por todo o pântano. Mas a barreira invisível modificou a onda sonora quando chegaram até ela, então quando o lamento chegou aos ouvidos dos outros jogadores, eles só ouviram como o uivo do vento. Isso significava que ninguém viria aqui para apoiar o irmão Jue. Isso é um anúncio de que a cortina foi levantada. Feng Bujui deu alguns passos no ar para voar mais alto. Vários segundos depois, ele estudou a chefe mais de perto e o comentário foi, pelo menos ela tem uma boa figura. Se os outros jogadores estivessem lá, ficariam chocados com a forte perversidade do irmão Jue, mas como ele estava sozinho, ele poderia ser tão nojento quanto quisesse. Eu odeio tanto isso. A chefe usou seu tom atrevido para dizer as primeiras palavras que saíram de sua boca, deixando de lado a desolação do tom. No momento em que ela falou, um cheiro extremamente nojento saiu de sua boca. Foi como um dragão venenoso que avançou contra o irmão Jue. Este último saltou sem hesitação e subiu ainda mais em altitude. Obviamente Feng Bujui fez sua escolha. Em vez de morrer na névoa de merda, ele prefere morrer sufocado pelo gás venenoso. Como é que estou bem? Quando estava a 20 metros de altura, o irmão Jue fez uma descoberta surpreendente. A barreira bloqueou a saída do gás venenoso. Esta pequena surpresa não o sustentou por muito tempo, no máximo apenas 3 segundos. 3 segundos depois, com um barulho, uma bola de merda do tamanho de um grande pote voou para ele. Naquele momento Feng Bujui acabará de se firmar. Sua mente ainda estava agitada. Diante desse ataque repentino e assustador, seu reflexo foi bastante lento. Não que ele não tivesse como contra-atacar, mas ele realmente não queria usar alguns dos meios disponíveis para ele. Por exemplo, a simulação de tempo zero lhe disse que a melhor estratégia para lidar com esse ataque com o mínimo de exaustão era enrolar o corpo e bloqueá-lo. Ele iria fazer isso? Bem, você pode adivinhar a resposta. Portanto, o irmão Jue reagiu sob a premissa de que não seria poluído. Claro, isso significava que a dificuldade, o risco e a exaustão aumentariam, mas ele não tinha outra escolha. O irmão Jue ativou instantaneamente o feitiço de aprimoramento do corpo e usou velocidade super alta para liberar uma série de mini-jepos consistentes e forçou seu corpo a girar no ar.
Finalmente, ele usou com sucesso uma pose impossível, para desviar da borda da bola de merda e por pouco evitou o ataque. Ei linda, qual é o seu nome? Você pode, por favor, largar essa merda e podemos conversar sobre isso? Depois de evitar o primeiro ataque, Feng Bujui rapidamente tentou se comunicar com o chefe. Mesmo que a chance disso fosse baixa, ainda havia uma probabilidade de que essa batalha contra o chefe pudesse ser resolvida sem luta e se houvesse uma chance, ele teria que tentar. Eu sou a voz da chefe suavizou-se enquanto ela parecia estar lembrando e pensando. Eu sou Alma de Lotus, a mais bela e a alma mais pura do reino dos mortos. Você só pode estar brincando. Feng Bujui zombou internamente. Se você me disser que é Ragnaros que passou por uma mudança de sexo e caiu em um buraco de merda, eu poderia ter acreditado em você, um chefe dual, um demônio de fogo gigante que teve a parte inferior do corpo coberta por um redemoinho de tempestade de fogo. Ele ficou dentro de um vulcão durante sua luta contra o chefe. Parecia que esta Lotus Soul sofria de algum problema mental. De repente ela riu para si mesma. O fedor horrível evaporou de sua pele e subiu. Viajante de outro mundo, você sabe quando é o momento mais lindo do mundo. Diga, quando Feng Bujui respondeu, ele continuou ajustando sua posição para evitar o gás horrível. O momento mais lindo é quando algo precioso nasce ou é criado. Lotus Soul respondeu, mas antes que Feng Bujui pudesse acrescentar qualquer coisa, ela seguiu com outra pergunta. Então você sabe, quando é o momento mais feio do mundo? Naquele momento Feng Bujui teve um péssimo pressentimento, sabia que se tratava de uma pergunta retórica, a própria patroa revelaria a resposta. E a resposta seria triste e desesperadora e provavelmente seria acompanhada por um ataque de morte instantânea. Capítulo 510, Ilha da Bocarra do Diabo 16. Capítulo 510, Ilha da Boca do Diabo 16. Deixe-me dizer a você, viajante de outro mundo, como ele esperava, a alma de Lotus continuou. O momento mais feio é o instante em que aquela coisa mais linda é destruída. Seu tom era venenoso e cada palavra que ela dizia estava misturada com ódio e dor. Lotus Soul ergueu os braços e no segundo seguinte, um dragão de merda voou do pântano e avançou perigosamente em Feng Bujui. Vendo isso, com um leve grito, o irmão Jue torceu o corpo em velocidade. Usando ambos os pés como eixo, ele girou vários Rankiakus. O dragão de merda voou direto para o ar. Os Rankiakus criaram camadas de halos no ar como ondas que varreram o dragão de merda junto com eles. Gradualmente, Feng Bujui neutralizou com sucesso o ataque do Lotus Soul. Lotus Soul, porém, não parou por aí. Ela juntou as mãos e se preparou para outro ataque. Uma poderosa rajada de vento uivou de suas palmas entrelaçadas. Mesmo que a explosão não te matasse com a força, ela te sufocaria com seu cheiro. Enfrentando esse tipo de ataque disforme, Rankiaku não funcionaria. Feng Bujui só poderia tentar recuar e fugir do alcance do ataque. Este chefe parece estar preso. Quando Feng Bujui se moveu pelo ar, ele pensou. A parte inferior do corpo dela está presa no pântano e a parte superior do corpo gira bem devagar. Em outras palavras, se eu conseguir chegar atrás dela rapidamente e atacar sua cintura, ela não será capaz de evitá-lo. Naquele momento, Feng Bujui continuou a ativar o aprimoramento corporal aprimorado por feitiço e usou Gepo com ambas as pernas. Ele chutou 3 vezes. Seu corpo disparou como uma flecha de luz e se teletransportou para trás do Lotus Soul. Já que estou usando luvas, para o inferno. Feng Bujui entendeu que era impossível matar esse chefe sem realmente tocá-la. Para diminuir a quantidade de contato tanto quanto pudesse, ele decidiu que desde que fizesse seu movimento teria que ser um golpe final. Um vendaval de vento uivante se reuniu. O forte golpe com a palma da mão escondeu uma corrente de energia suave. O majestoso dragão atacou seu alvo, com o objetivo de matar. Com o lançamento do punho do dragão voador, o que perigoso atingiu como uma tempestade estrondosa e atingiu bem a parte inferior da coluna vertebral da alma de Lotus. Ao mesmo tempo, do outro lado do pântano. Vocês ouviram isso? Pegasus, que andava no meio do grupo, perguntou de repente. Ah sim, esse vento, a Toby respondeu. Parece que o choro de alguém está misturado a ele. Deveria ser o sistema tentando nos assustar. Tio Vortis explicou. Não é incomum neste jogo. O ambicionista concordou. Sim, uma vez entrei na fila para um modo de pesadelo solo onde fui assediado por sussurros fantasmas do início ao fim. Ele colocou os óculos. Mesmo agora, pensando nisso, sinto um arrepio na espinha. HMPH. Eu odeio mais esse tipo de tática indireta de assustar. Pegasus bufou. Como devo colocar isso? Ambicionista acrescentou. O indireto, que você mencionou, pode ser considerado a configuração da atmosfera de um cenário. É uma das formas mais eficazes de assustar as pessoas. Comparado ao susto visual mais direto, esse tipo é mais prejudicial. Ele fez uma pausa. Usar algumas vozes ou imagens elusivas para implantar a semente do horror na mente de alguém, antes de finalmente criar um ponto de susto em um local inesperado, criará um efeito maior do que um simples susto. Eu me pergunto como está o irmão Feng no momento. Tio Inútil disse. Nesse tipo de ambiente, esse tipo de efeito vai chegar mais fácil se você estiver viajando sozinho. Não. Ele vai ficar bem. Tanto a Toby quanto o ambicionista disseram em uníssono. Não se preocupe com ele. Ele ficaria feliz em se livrar de nós.
Toby acrescentou. Essa coisa não será afetada por essas coisas porque seu cérebro estaria pensando em algo pior. Uma vez, ele se viu dentro de uma cidade cheia de zumbis mutantes e de alguma forma decidiu construir um pit stop temporário para cultivar os zumbis. O local tinha uma visão aberta dos arredores. Ele havia preparado munição e iscas mais do que suficientes. Ele até conseguiu de alguma forma consertar algum áudio para fornecer música de fundo. Na verdade, o homem não é um personagem normal, o ambicionista concordou. E eu não vi com medo de nada antes. Ele fez uma pausa por 2 segundos antes de dizer. Além disso, acredito que todos vocês sabem sobre o uso de drogas ilegais pelos membros do Zombie Blade, certo? Mesmo sob a influência da droga, eles não conseguem remover completamente a sensação de medo de uma pessoa e a droga irá entorpecer seus reflexos e sua expressão facial parecerá bastante entorpecida. Ele colocou os óculos. Mas o irmão Feng é realmente destemido em todos os sentidos do termo. No cenário da equipe que coloquei na fila com ele, ele solicitou várias vezes para conduzir uma pesquisa em um ambiente escuro sozinho, e ele estava frio como um pepino o tempo todo. Eu realmente não tenho ideia de como ele consegue fazer isso. Tudo bem, parece que fiquei preocupado sem motivo. Tio Vortis respondeu sem jeito. Ele não interagiu diretamente com o irmão Jue durante o torneio dos melhores, ele viu as poucas gravações da batalha do irmão Jue após o torneio. Seu conhecimento sobre o homem se concentrava em quão poderoso ele era e quão louca era sua personalidade. Eu vejo um caminho de pedra diante de nós? Naquele momento, Pegasus olhou por cima do ombro do tio Vortis e gritou alto. Mais alguns metros e cruzaremos o pântano com sucesso. Tio Vortis disse enquanto tirava o capacete. O caminho da luz também terminava por ali. Ufa, Toby deu um suspiro de alívio. Feng Bujui não estava errado. A essa altura, nosso olfato já havia se acostumado com o fedor, eu nem percebi o fato de que o cheiro desapareceu. Na verdade, só Deus sabe quando os 4 pararam de cobrir o nariz com as mãos, isso foi a prova de que eles haviam se acostumado com seu ambiente nojento. Espere, o que é isso? O ambicioso que caminhava atrás descobriu algo e lembrou o resto. Lá na beira do pântano. O resto do grupo seguiu sua direção e olhou. Eles viram na beira do pântano, ponto de convergência da lama e do caminho de pedra de ardósia, havia uma sombra curiosa que se mexia no chão. Após uma inspeção mais detalhada, parecia uma mão gigante acariciando o chão. E agora de volta ao campo de batalha com o chefe oculto. O punho do dragão voador de Feng Bujui pousou no alvo. Lotus Soul era muito grande e ficou preso dentro do pântano para evitá-lo. Portanto, ela recebeu o golpe diretamente e uivou em resposta. Um lamento horrível misturado com um fedor horrível ecoou da boca de Lotus Soul, expandindo-se dentro do campo de batalha. Depois que Feng Bujui realizou o ataque, ele recuou rapidamente. Ele escalou e saltou contra a barreira invisível para aumentar a distância entre ele e o chefe. No entanto, o eco estridente ainda perfurou os ouvidos de Feng Bujui. Nesse curto espaço de tempo, a voz conseguiu perturbar seu equilíbrio e senso de distância. Isso surpreendeu e quase o fez cair. Kelé, depois de ser ferida, ela respondeu com esse tipo de ataque inevitável baseado em som. Enquanto o irmão Jue se firmava, ele ainda estava analisando os vários significados das muitas reações diferentes desse chefe. Isso de lado, seus olhos se moveram para o local onde seu ataque foi direcionado anteriormente. Meu ataque causou algum dano a ela, havia uma razão válida por trás de sua suspeita, porque nesses poucos segundos, o local na parte de trás da coluna de Lotus Soul onde ela foi atingida foi rapidamente coberto por um assunto marrom escuro, parecia que ela nunca havia sido danificada. Ela é invencível a ataques físicos? Ou, ela tem uma auto-recuperação incrível. Feng Bujui tentou analisar enquanto seu corpo se movia. Antes do próximo ataque do Lotus Soul, ele teve que chegar o mais alto que pudesse para ter mais espaço para navegar. Sua formiguinha suja e nojenta. Espere até eu te pegar, juro que vou te afogar na parte mais profunda deste pântano. Depois daquele grito, Lotus Soul amaldiçoou. Talvez eu deva tentar um ataque mágico. Feng Bujui ignorou a repreensão. Ele saltou para a curva mais alta da barreira. Ele tirou o Bell de Jingang e usou o quarto efeito especial. Duplique o efeito da sua próxima habilidade de maestria em feitiçaria, sob condições aceitáveis. Então, ele colocou ambas as mãos diante dele e apontou para baixo. As luvas estão manchadas de merda. Quando o irmão Jue assumiu a pose, ele murmurou. E esse chefe é grande o suficiente para receber 100% do dano de Kamehameha. Seu olhar se aguçou. O ar ao seu redor se acalmou e a energia acumulada foi canalizada como uma flecha presa a um arco. Um indicador otimista indica que ela está gravemente ferida. Feng Bujui especulou enquanto ajustava o ângulo. E então, infundido com o espírito da síndrome do segundo ano, ele gritou bem alto, alma de Lotus. Coma-me Kamehameha. Capítulo 511. Capítulo 511. Ilha da Bocarra do Diabo, 17. A explosão ganhou força e o ar ao redor da área chicoteou violentamente. Se você pudesse voltar alguns capítulos, a Anomaly Y2, Bright Glow estava quase morta por estar ao alcance deste Kamehameha. E agora, o gigante Lotus Soul sofreu todo o dano dessa habilidade. Nenhum de seu poder foi desperdiçado. Combinando isso com o efeito especial de Bell of Jingang, isso representou 200% de dano. Um cenário normal, Boss teria dificuldade em sobreviver a esse golpe. Mas,
Feng Bujui estava atualmente dentro de um cenário de modo pesadelo de equipe muito difícil e Lotus Soul era um chefe oculto. Em termos de nível de poder, ela era muito mais forte que um NPC normal, talvez até estivesse no mesmo nível de Samontier. E assim algo extremamente curioso aconteceu antes de Feng Bujui. Depois que a explosão se instalou, o corpo gigante de Lotus Soul, que era feito de merda e outras substâncias sujas, quebrou e quebrou, mas ela não foi morta. Em vez disso, dentro daquele corpo apareceu uma ilusão humanoide semi-translúcida que não parecia diferente de uma pessoa normal. Feng Bujui focou os olhos para olhar. A atual Lotus Soul basicamente tinha a aparência de uma mulher humana. Ela usava um vestido longo que abraçava suas curvas e tinha cabelos ondulados que desciam até a cintura. A única diferença era a parte central do rosto de Lotus Soul. O nariz e as bochechas não estava coberta de pele, mas estavam expostas como ossos. Mas os olhos e os lábios eram carnudos e muito bonitos. Ah, como eu esperava, o irmão Jue murmurou. Com o julgamento da beleza no reino dos mortos. Os ossos devem ser destacados por sua coisa mais bonita. Você conseguiu. O tom de Lotus Soul mudou tremendamente, quebrar o selo da maldição. Quando ela disse essas últimas palavras, ela estava praticamente à beira das lágrimas. Ela começou a rir. Segundos depois, porém, aquela alegria se transformou em tristeza e ela chorou. Então, segundos depois, ela riu, e depois chorou. Feng Bujui assistiu isso em silêncio enquanto pairava no ar. Ele não disse nada e não continuou nenhum ataque. Do ponto de vista dele, tudo isso era muito normal. Se uma pessoa ficasse presa dentro de uma concha feita de merda por tanto tempo, depois de ser libertada, provavelmente reagiria da mesma maneira que Lotus Soul estava reagindo agora. Honestamente, se esse chefe perdesse a cabeça por causa de uma sobrecarga de alegria, o irmão Jue não ficaria surpreso. Estou finalmente livre. Lotus Soul olhou para o céu, abriu os braços e gritou a plenos pulmões. Mesmo que ela ainda estivesse se banhando em uma névoa desagradável de ar, ela parecia estar em algum tipo de retiro celestial. Ei, isso é alguma réplica do final de Shawshank Redemption. Feng Bujui riu secamente enquanto pousava lentamente do céu. Ele sabia que finalmente teve sorte pela primeira vez. O Kamehameha não matou o chefe, mas terminou a batalha de uma maneira diferente. Como ele esperava, logo depois com um zumbido, a barreira circundante desapareceu. Se você terminou de comemorar, você se importa em responder algumas das minhas perguntas? Feng Bujui voltou para o caminho lamacento e voltou-se para Lotus Soul. Este último olhou para o irmão Jue e respondeu. Oh, claro. Sua voz não mudou muito. Ela ainda parecia uma velha bruxa. Afinal, você me fez um grande favor. Ele. O que você deseja saber? Viajante de outro mundo. Como alguém sai da ilha da boca do diabo? Feng Bujui foi direto ao cerne da questão. Ao mesmo tempo, no centro da ilha, dentro do labirinto cristalino, o espaço aqui era torto e a luz refletia e refratava em ângulos estranhos. Colunas cristalinas gigantes se projetavam em ângulos estranhos e criaturas estranhas extremamente hostis chamavam este lugar de lar. No centro deste labirinto havia uma grande gaiola de cristal. A gaiola era como uma bola oval de vime, era tecida com cristais e o interior era oco. Dentro da jaula havia uma sombra que estava sentada no chão com a cabeça baixa, pensativa. Bem, esta cena com certeza é irônica. De repente, uma voz baixa e rouca soou de fora da jaula. Samontier dentro da jaula não se mexeu e respondeu sem sequer levantar a cabeça. HMPH, é você. Ele fez uma pausa antes de chamar o recém-chegado pelo nome. Billy. Acontece que não era outro senão o fantoche Billy que chegou para conversar com o prisioneiro. Era uma vez eu dentro da jaula e você fora. Billy continuou. Mas agora, você é o prisioneiro e eu sou um homem livre. Você veio até mim apenas para dizer essas bobagens? Samontier perguntou. Além disso, com sua habilidade, como você conseguiu entrar na ilha da boca do diabo? Neste ponto, ele finalmente levantou a cabeça. A luz da lua brilhou através da abertura da jaula de cristal e banhou de forma irregular dentro da jaula, iluminando este prisioneiro dentro da jaula. Samontier tinha uma aparência bastante imponente, tinha 2 metros de altura, incrivelmente escultural com membros longos. O formato de seu rosto era animalesco e sua pele era vermelho escura. Um par de olhos terrosos de cor amarelada olhava ao redor em alerta e brilhavam como os olhos de um felino no escuro. Um chifre de cabra crescia em sua testa e atrás dele havia um par de asas de morcego. Já haviam atrofiado, não permitiam que seu dono voasse, mas podiam se abrir até um total de 3 metros de tamanho. As garras e as mandíbulas eram afiadas como tachas. Suas pernas eram musculosas que levavam a um par de cascos gigantes. A virilha e as panturrilhas estavam cobertas de cerdas duras e havia uma cauda de leão que crescia logo acima de seu traseiro. Muitas coisas mudaram. Samontier. Billy andava em seu pequeno triciclo e girava em torno da jaula de cristal. Ele pronunciou ao mesmo tempo. Muitas coisas aconteceram nos anos em que você esteve preso? Você quer dizer, a corrente que você já possui o poder de entrar e sair da ilha da boca do diabo livremente? Samontier bufou indignado. Absurdo. Você não acredita em mim ou não pode acreditar em mim? Billy riu em seu tom atrevido. Se eu te contar, não só eu, mas tanto Ravid quanto Aldan também possuíam um poder maior que o seu, o que você pensaria? Com vocês 3? Samontier espremeu o seguinte entre os dentes. Deve ser difícil de aceitar, não é? Billy riu friamente. Eu posso entender o porquê.
Como último descendente da mais poderosa raça sátiro, você tem seu próprio orgulho e honra. Ele parou diante da jaula e continuou. Anteriormente, mesmo que nós três nos uníssemos à força, não poderíamos fazer nada com você. Mas agora, cada um de nós é mais poderoso que você, é claro, você não pode aceitar isso como parte de sua verdade. Pequena marionete, não finja que me conhece. Um brilho cruel cruzou os olhos de Sam Montier. Nem eu mesmo me conheço. É por isso que dizem que o espectador vê mais do jogo. Billy acrescentou. Diante das divindades legais, suas ações parecem irregulares. Mas eu posso entendê-lo completamente. Ele parou por um segundo antes de continuar. Não importa o quão brilhantemente você brilhe entre seus colegas, você é um sátiro. Há um sangue caótico em suas veias, que faz parte do seu instinto ao qual você não consegue resistir. Mesmo que você tenha se tornado um guardião do tempo e um escravo da lei, você ainda não consegue resistir às coisas que residem em seu sangue. Portanto, você se voltou contra o mestre do tempo, escapou daquela prisão e libertou nós três prisioneiros. Então você ainda se lembra disso. Sam Montier acrescentou. Você não acha que agora é a oportunidade perfeita para me retribuir esse favor? Favor? Billy riu 3 vezes. Eu não nasci ontem. Então economize seu fôlego. Seu tom ficou afiado. Você nos deixou ir para distrair o mestre do tempo para ganhar tempo para o seu plano de fuga de permanência. Infelizmente, seu plano foi destruído devido a um acidente extremamente pequeno. Você subestimou os viajantes do outro mundo, ou melhor, você subestimou o poder daquele Feng Bujui. Portanto, no último momento, você foi capturado pelo mestre do tempo. E a primeira coisa que você fez depois de ser capturado foi vender nossa localização em troca de sua própria vida. Você realmente previu minhas ações e pensamentos anteriores. Sam Montier disse friamente. Mas isso não significa que você me entende. Talvez, Billy fez uma pausa por alguns segundos antes de continuar. De qualquer forma, vamos voltar à razão. Estou aqui porque desejo fazer um acordo com você. O que? A expressão de Sam Montier mudou para mostrar surpresa. Por quê? Isso é tão estranho? Billy continuou. Nesta ilha, o comércio é o único princípio confiável, não é? Assim como seu comércio com Rainsford, desde que seja possível chegar a um consenso, um acordo pode ser feito. Ambas as partes podem conseguir o que desejam. Você com certeza sabe muito do que deveria. Sam Montier disse sombriamente. Na verdade, eu fiz um acordo com ele. Rainsford era um ser humano que não vale a pena mencionar. Eu compartilhei com ele o poder mínimo e o orientei sobre como deixar a ilha e ele estava mais do que disposto a me ajudar a me vingar de Feng Bujui. Ele fez uma pausa. Os olhos amarelados encararam diretamente o rosto de Billy. Mas você, o que você quer de mim? Pelo menos eu acredito. Não me resta nada além de dor. Fim do vídeo.